Paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje estamos no episódio 11 do Podcrash. Eu sou o Brian Mello Eu sou o William Lemos. e estamos hoje com o episódio Experiências com Deus, parte 2. Glória a Deus, paz do Senhor a todos. Hoje nós estamos aqui com o pastor Davi Maruém, que veio diretamente do Chile. Pastor Davi e juntamente com o pastor Ezequiel Plácido, que já esteve com nós, né, nos episódios anteriores. Pastor Davi, se apresente para nós, por favor. Pastor Ezequiel, o pessoal já conhece. Amén. Bueno, Dios les bendiga, les saludo en el nombre de Jesús, contento de poder estar en este lugar, poder de tener esta invitación a este podcast, ¿verdad? Que tienen que traducirme. Vai traduzindo, pastor, vai traduzindo, senão o pessoal de casa não vai entender nada. Que les saludo a todos en el nombre de Jesús. Cumprimento a todos em nome de Jesus. Para mim é um prazer estar aqui nesse podcast. Amén. Entonces, cuando recibí la invitación del pastor Ezequiel, E quando eu recebi o convite do pastor de Ezequiel, parte de ustedes, me sentí muy, muy privilegiado de este tiempo. da parte Glória a de Deus. vocês, me senti muito A honra, privilegiado o nesse privilégio é nosso pelo Senhor estar aqui conosco. Muchas gracias, mis hermanos. Y bueno, en realidad estamos trabajando en el sur de Chile, en una ciudad que se llama Arauco. E na realidade estou trabalhando no sul do Chile, numa cidade que chama Arauco. Estamos pastoreando una iglesia nueva que está en crecimiento. Estamos pastoreando uma igreja nova que está em crescimento. Amém. Junto a mi familia, mi esposa, mis dos hijas. E junto da minha família, minha esposa e minhas duas filhas. Así que estoy pero contento de poder estar con ustedes en este día. Eu Glória a estou Deus. muito feliz por poder estar junto com vocês. Glória a Deus. Amém. Prazer é tudo nosso. Então tá. Pastor, vamos começar, né? Pastor, como foi o seu primeiro encontro real com Deus? Como é que foi a sua primeira experiência com Deus? Que existe um momento marcante que o senhor reconhece assim como o início da sua fé viva? Sí, en realidad la historia mía personal es bastante extensa y es un carrusel de emociones. Sí. Cuando llegamos al Evangelio, yo primeramente me crié en el Evangelio por medio de mis abuelos. Sim. Entonces, Na realidade, minha história no Evangelho é muito extensa. E, na realidade, a minha história começou junto dos meus avós. entonces, ellos me llevaban a la iglesia de pequeño a mí y era partícipe de muchas reuniones de la iglesia del nombre. E desde pequeno eles me levavam na igreja e ele participou de muitos cultos e reuniões da igreja. Amém. Y bueno, en realidad hay una etapa, yo lo digo de esta manera, hay etapas en la vida que son cruciales. Una de ellas es la etapa de la adolescencia. E na vida tem alguns momentos que são cruciais e esse momento é muitas vezes na adolescência. Entonces, en la adolescencia fue donde yo decidí personalmente salirme de la iglesia. E na minha adolescência eu decidi sair da igreja, eu pessoalmente. Entonces, en ese tiempo de que salí de la iglesia, bueno, pasé por drogas, robo, me metí en un mundo delictual horrible. Então, nesse momento que eu saí da igreja, eu me envolvi com roubo, droga, com muitas coisas horríveis. Entonces, ahí, desde ese marco en adelante, a la edad de vivir por muchos años en un mundo delictual, E daí em diante, eu passei muitos anos no mundo de delinquência. entonces a la edad de 19 años, ¿y qué sucede con esto? Que pasa que a pesar de que para mí yo nunca había tenido un encuentro con Dios, E aos 19 anos, apesar de nunca ter um encontro com Deus, hay una semilla que te deja incrustada en el corazón, que es la palabra de Dios. e há uma semente que fica no teu coração da Amém. palavra de Deus. Entonces, esa semilla siempre yo la llevé creyendo, aún así estando en la situación más degradable, sabía que había una solución en Dios. E essa semente me fazia lembrar, mesmo na situação degradável, que tinha uma solução em Deus. Entonces, ya a la edad de 19 años, donde realmente yo considero en mi vida personal que tuve un encuentro con Dios. Então, aos 19 anos,
eu considero que na minha vida eu tive um encontro real com Deus. Entonces, estando en medio de una población muy difícil, delictual, narcotráfico, droga, robo, E vivia no meio de uma população muito difícil, com narcotráfico, droga, roubo, tudo isso. en medio de esa ciudad, de esa población, E em meio a essa população, fue donde llegó el Señor a mi vida. e foi aonde o Senhor chegou na minha vida. Muy arruinado con todo. E estava muito arruinado com tudo. En realidad, ese encuentro con Dios para mí marcó un antes y un después. Então esse encontro marcou para mim um antes e um divisor depois. de águas ali. Imagínense que yo estaba ebrio, Ele estava bêbado, drogado, drogado, y llegó un joven a predicarme la palabra del Señor. e chegou um jovem para pregar a palavra de Deus para ele. Yo estaba con mi esposa, E ele estava com sua esposa, yo no estábamos casados en realidad, e ele não estava casado É só na juntando. realidade. ¿sí? Solo juntando, pero no sin casarse. E eles estavam só juntos, mas não estavam casados. Y ahí llegó el joven a predicar a las 4 de la mañana. E o jovem Nossa. chegou a pregar às 4 da manhã para ele. Amanecido, bebido, drogado. E amanhecido, bêbado, drogado. Habíamos como 35, 40 jóvenes del grupo que se juntaba ahí. E tínhamos Nossa. como 35, 40 jovens que estavam conosco aí. Y ahí llegó este joven y me dijo, tengo una palabra de Dios para tu vida. E aí esse jovem chegou para Uau. mim e disse: tem uma palavra de Deus para tua vida. Y yo Wow. estaba arrodillado, hermano, estaba arrodillado, bebiendo y drogándome. E ele estava de joelhos, bebendo e se drogando. Y este joven me apunta con su dedo, E esse jovem apontou com seu dedo aquí en la frente. na Me fronte. dice, tengo una palabra de Dios para tu vida. E ele disse: tem uma palavra de Deus para tua vida. Y me dice, esta es la última oportunidad que te voy a dar. E Nossa. disse: essa é a última oportunidade que eu vou te dar. Glória a Deus. Oh, eso destruyó mi corazón. Sim. E isso destruiu meu coração. rasgou meu Imagínese, coração. imagínese estar bebiendo un trago Uhum. Você está bebendo uma bebida y las lágrimas que te caen por tu mejilla llorando y pasarle el trago al predicador. Pasarle el trago al predicador, brother. Imagina se você está bebendo e as lágrimas descem do teu rosto e daí você passa a bebida para o pregador que está pregando para ti. Y eso en realidad para mí fue el momento que marcó mi vida. E esse, na realidade, foi um momento que marcou na minha vida. Yo creo que si hubiera un momento en que a Pablo o a Saulo de Tarso le hubiesen preguntado cuál fue el momento que marcó tu vida, Se algum momento perguntar a Paulo, né, qual o momento que marcou sua vida. y yo creo que y en muchas ocasiones él contó su testimonio, E em muitas ocasiões ele contou Sim. seu testemunho. cuando iba camino a Damasco. Quando ia no caminho de Damasco, Jesús se le presentó en el camino y eso es prácticamente, yo lo miro así. e Jesus se Nossa. apresentou no caminho e para ele Amém. foi mais ou menos assim. Mire, cuando el Señor llega por ese joven, E quando o Senhor chegou através desse jovem, ¿sabe lo que me pregunta? Me pregunta, ¿te gustaría ir a alguna iglesia que tú conozcas? e sabe o que ele perguntou? Você gostaria de ir a uma igreja que você conhece? Sí, yo le dije, yo conozco una iglesia E ele disse: sim, eu conheço a igreja. donde iba mi abuelo cuando me llevaba y era pequeño. O meu avô me levava quando eu era pequeno. Me dice, ¿te acuerdas dónde es? E ele disse: lembra aonde é? Yo le dije, sí, pues, me recuerdo. Me dijo, mañana te voy a buscar a tu casa. E ele disse: sim, eu recordo. Nossa. Ele disse: amanhã eu vou buscar na tua casa. Al otro día fue a buscarme a mi casa E no outro dia ele foi buscar na minha casa, por la tarde, na tarde. pero cuando yo despierto por la mañana, Mas quando ele acordou pela manhã, yo le dije a mi esposa, eu disse à minha esposa: amor, vaya a comprarme una cerveza. amor, vá comprar uma cerveja. Y tráeme cerveza y limón. E traga-me cerveja e limão. Mi esposa fue a comprar la cerveza, trajo el limón y cuando puso la botella en el velador de la cama, en el mueble que está al lado de la cama, E ela foi, buscou a cerveja e quando ela trouxe, coloquei no criado mudo da cama yo destapé la cerveza e eu abri a cerveja. y sonó. Y sonó. Y escucho la voz. Esta es la última oportunidad que te voy a dar. E eu escutei a Nossa. voz: essa é a última oportunidade que eu vou te dar. Y a mí se me había olvidado lo que había vivido la noche.
E eu tinha esquecido que eu tinha vivido na noite. Imagina. Entonces, cuando abro la cerveza, Mas quando eu abri a cerveja escucho la voz nuevamente e escutei a voz novamente. y me recordó todo lo que había vivido. E eu veio Glória a minha Deus. lembrança de tudo que ocorreu. Caí de Gloria a rodillas Dios. en la cama y dije, desde ahora en adelante vamos a servir a Jesús. Então caí de joelho na minha cama e disse: agora em diante eu vou servir a Jesus. Glória a Deus. Mi Glória a esposa no Deus. entendía nada, E a minha esposa não entendia nada. nada, porque ella nunca había pisado una iglesia cristiana. E ela não entendia porque nunca tinha pisado em uma igreja. Toda su vida católica, E toda a sua vida su ela era familia católica, católica. de família católica. Pero ella, con tal de verme bien, Uhum. ella con tal de verme mejor, Sim. ella prefería que fuera a la iglesia. Sim. Mas ela via ele de um jeito melhor, então ela queria que ele fosse na igreja. Preferível que fosse na igreja. Y claro. ¿no? Y Sí. eso es tremendo porque cuando yo veo que al otro día de la tarde el joven me va a buscar, E no outro dia na tarde, quando o jovem vai buscar ele, me lleva a la iglesia que yo le dije. Né? e Levou Exatamente, na- na levou igreja. na igreja, eu não lembrava. Hasta ese momento no entendía nada. Até nesse momento eu não entendia nada. Me llevó a la iglesia, Me levou na igreja, yo me fui al altar, eu fui ao altar, lloré. chorei, El Señor me llenó realmente a mí con el Espíritu Santo en e ese o día. Senhor me encheu Glória a do Espírito Deus. Santo realmente. Y el otro domingo E no outro domingo, llenó a mi esposa con el Espíritu Santo. encheu minha esposa com o Espírito Santo. Glória a Deus. Y note esto, que cuando el primer domingo me llevó este joven, E quando no primeiro domingo me levou esse jovem, terminó el culto terminou o culto, llorando, todavía tocado chorando, por la tocado por presencia del Deus. Señor. Voy hacia atrás donde estaba el joven E eu vou atrás onde estava o jovem para agradecerle. para agradecer ele. Y cuando voy, no estaba. E quando eu fui, ele não estava. Pregunté al portero, le dije, "Oh, ¿no vio al joven que venía conmigo? E eu perguntei ao porteiro: tu Sim, viu sim. o jovem que veio comigo? Sí, sí, pero él salió. E ele: sim, pelo Dije, ele saiu. que a lo mejor se fue a comprar, dije yo, algo así. Hmm. Y, Eu pensei que ele foi comprar alguma coisa, algumas coisas. y desde ese momento nunca más lo volvió a ver. E desse momento eu nunca mais vi ele. Y ahora, y después de muchos años, E depois de muitos anos, yo entendí eu entendi que era un llamado directamente de parte de Dios. que era um chamado Nossa, realmente da glória a parte de Deus. Deus. ¿Y cómo lo entendí? ¿Por qué razón lo entendí? Porque si yo te predico, Uhum. primeramente, ni un joven va a andar predicando solo a las 4 de la Sí. mañana. Sim. E eu entendi porque você, primeiramente, um jovem, não vai estar pregando sozinho Às às 4 4 da da manhã. manhã. En un barrio peligroso. E num lugar perigoso, num E bairro. no meio de um grupo. De un grupo, claro. No meio de um grupo perigoso. Y después empecé a sumar aquí y dije, si tú le predicas a otro joven, tú le predicas a él, ¿cierto? E então eu comecei a somar e eu pensei, se você pregar a um outro jovem, prega a ele. ¿Qué vas a querer? ¿Invitarlo a tu iglesia? Né? Com certeza, trazer pra mim, Verdade. trazer pra nós. Claro. Tu vai convidar ele para ir na tua igreja. Com certeza. Não. Pero este hombre me dijo, ¿a alguna iglesia que te gustaría ir? Mas Então- ele perguntou alguma igreja que tu gostaria de ir. Entonces yo me recordé de la iglesia de mi abuelo, E eu me lembrei da igreja do meu avô, que él me llevaba a esa iglesia, que ele me levava nessa y igreja. me dejó en la iglesia E, y se fue. e me levou na igreja e se foi. Para mí ese es el encuentro más importante de mi vida y sobrenatural que viví. E esse é o momento Glória a mais Deus. importante da minha vida e sobrenatural que eu vivi. Nossa. Y ahí ya han pasado más de 15 años. E aí tem passado mais de 10 anos. Más de 15. Mais de 15. 15 Más de anos. 15 años. Y hasta el día de hoy es lo que siempre recuerdo en mi vida y nunca, creo que nunca en mi vida se me va. E até o dia de hoje é o que me lembro da minha vida e nunca vou me esquecer. Glória a Deus. Acho que até a parte, né, pastor, que nem o senhor falou ali, que foi abrir a cerveja e recordou de tudo que o senhor viveu Sí, en na realidad. noite anterior ali, né? Porque me acosté como a las 5 de la mañana y desperté como a las 10 de la mañana. E Y eu, ya se me había olvidado todo, con toda la noche, toda la... Sim. eu fui dormir às 5 da manhã e acordei às 10 da manhã. Y ahí, en el medio de la cerveza, me acordé del encuentro que el Señor había tenido conmigo. E Glória. em meio à Nossa. cerveja eu lembrei do encontro que Deus teve comigo. Y mi esposa después llegó, los bautizamos en el nombre de Jesús, Y nos después- casamos, el Señor empezó a arreglar nuestra vida y ahí empezamos luego a trabajar en lo que con el tiempo la obra del Señor. Sim. Depois a minha esposa chegou, batizamos em nome de Jesus, tratamos de organizar nossas vidas Hein, pastor? E o senhor já tinha sido batizado quando criança, quando ia com seus avós? Ou Sim. já Claro já que era sim. batizado? Já era batizado no Sim, nome de sim. Jesus já. Sí.
Sí, en medio de la adolescencia. Uhum. Sim. Que foi quando o senhor saiu da igreja. Na adolescência. Começou a... Exacto. Certo. Por eso es Bom. que en cierto punto hay algo que en mi vida personal yo digo que yo me considero un pródigo. Sim. E na minha vida pessoal, eu me considero um pródigo, filho pródigo. Sí, sí. En realidad, en cierto punto, ¿en qué te podría ayudar ser un pródigo? Sim. Uhum. ¿En qué te podría ayudar a ti, a mi vida? Y yo digo, hay una forma en la que te puede ayudar. De que forma podia te ajudar sendo um pródigo, filho pródigo? Es la forma de que tú no tienes como el rostro de juzgar a nadie. É a forma que você não tem uma cara para julgar alguém. Sim. Sino que todo lo contrario, tú sabes lo que es estar en el lodo. Ao contrário, você sabe que está devendo. Sí. Sabes que lo que pudiste llegar a ser, lo que perdiste, lo que estar en la suciedad, sabes, lo has vivido. Entonces, ¿qué te lleva ahora a llegar a ese tipo de gente? Sim. ¿Qué te enseña a llegar a ese tipo de gente? En realidad yo creo que Dios nunca quiere que uno sea parte de él. Uhum. Pero en la voluntad divina de Dios igual había un propósito para poder, que Él transforma la maldición en bendición. O sea, lo que el enemigo te quiso poner para destruir tu vida, ahora Dios lo está usando para llegar a ese tipo de personas. Sim. Ele, como filho pródigo, ele aprendeu, né? E hoje ele tem consciência que ele viveu aquilo para hoje poder ajudar pessoas Ajudar que estão na vivendo mesma na sociedade situação. delinquente. E isso é um O propósito senhor de Deus na vida ele dele. tem propriedade para falar a respeito daquilo que já Não viveu. pode julgar sem É. não ter conhecimento de causa, seria. Y sí, que sí. Porque en realidad estar en temas como de delincuencia, de alcohol, de drogas. E no tema da delinquência, fácil. do álcool, da droga, não é fácil. Yo me acuerdo que yo quería en su minuto acercarme a Dios. Sim. Então, isso que Deus queria que ele se chegasse a Deus. Antes de mi encuentro con Dios, yo quería acercarme a Dios. E antes do encontro que ele teve com Deus, ele queria se acercar a ¿Y Deus. qué pasa? Que Chegar cuando perto. tú llegas a la iglesia un domingo, Uhum. E quando tu chega na igreja no domingo, que el otro fin de semana estás en una discoteca, consumiendo alcohol, Sim. estás tomando drogas. e na outra semana tu tá numa discoteca, consumindo álcool, droga, ¿Y sabes lo que te dice la gente? e sabe o que diz as pessoas? Estás jugando con Dios. Que você está brincando com Deus. Entonces, tú estás jugando con Dios. Dice. Você está brincando com Deus. ¿Por qué juegas con Dios? Por que brinca com Deus? Entonces, ¿qué dice uno? ¿Qué dice uno? Ah, si voy a estar jugando con Dios, mejor no voy a la iglesia. Uhum. Então, você diz assim mesmo, se estou brincando com Deus, então não vou mais na igreja. A pessoa fala sem pensar na consequência da fala dela. assim. Exacto, exacto, brother. Porque en realidad, cuando te dicen así, tú te convences que estás jugando con Dios. Uhum. Então, na realidade, quando alguém diz isso para você, você, na realidade, pensa que está brincando com Deus. Já pega naquela palavra. Sim. Pero no sabía que lo que yo más quería era cambiar mi vida. Mas a pessoa não sabia que o que mais ele queria era mudar a vida dele. Pero en realidad nadie me entendía. Mas na Sim. realidade ninguém entendia. Cuán difícil era, Quando é difícil era. no era fácil. Não era fácil. Que ninguém tinha passado pela mesma situação que o senhor passou, né? Exacto. Entonces imagínate ahora cuánto peso tienen nuestras palabras. De repente hay gente que quiere cambiar, pero le cuesta. Então, é exatamente isso. Quantas pessoas têm desejo de mudar, né? Mas lhe custa muito. Y ahí tú te das cuenta que Dios con todos no trabaja iguales. Então, com todos, Deus não Verdade. trabalha igual, de igual Mire. maneira. Yo lo digo de esta manera. En la Biblia, perdone que hable tanto, pero en la Biblia A Bíblia diz: hay muchos ciegos que el Señor sanó, há muitos cegos que Deus sarou, pero no con Sí. todos lo hizo iguales. Uhum. mas Verdade. nem todos foram iguais. ¿Te das cuenta que a Bartimeo E se dá conta que o Bartimeu le dice, ¿qué quieres que te haga? disse: O que queres que eu te faça? Recibir la vista, le dice Bartimeo. Que me dê a vista, diz o Bartimeu. Recíbela, tu fe te ha salvado. Então, recebe, a tua fé te salvou. Y al instante, E no instante abriu. hay gente que Dios va a cambiar así. Uhum. Então, tem gente que Deus muda assim. Soy ciego, Señor, Sou cego, Senhor. pero ahora recibe la vista.
Então agora recebe a Y vista. dice que Bartimeo seguía a Jesús en el camino. Então diz que Uhum. Bartimeu Sim. seguia Jesus no caminho. Pero había otro que estaba en Bethsaida Então havia outro que estava em Betsaida. que dice que lo tomó y lo sacó de la ciudad. Então diz que ele pegou ele e tirou da cidade. Y le dice que escupió sus ojos Uhum. Sim. Diz que cuspiu nos seus olhos y le puso sus manos e colocou as mãos. y dice, ¿cómo ves? E que vês? Dice, veo los hombres como árboles E ele disse: o que está vendo? Ele disse: eu vejo homens como árvore y que caminan, dice. e que caminham, árvores que Y caminham. dice que Jesús le puso su mano de nuevo. E então Jesus colocou a mão de novo. ¿Cómo ves? Como vês agora? Ahora veo bien y de lejos, dice. Agora vejo bem. Pero mientras había otro ciego Então tinha um outro cego. que dice que hizo lodo, Então diz que Sim. fez um lodo escupió en tierra, e cuspiu na terra hizo lodo e fez o lodo y lo puso en los ojos del ciego. e colocou nos olhos do cego. Y mire, y le dice, anda E disse: anda y lávate en el estanque de Siloé. e lava-te no tanque de Siloé. Imagínese, hermano. Uhum. Imagina. Hermanos, Son formas diferentes imagínate de el tratar. Señor poniéndole barro en los ojos Então imagina o Senhor colocando barro nos y olhos. diciendo, anda a lavarte al estanque de Siloé. E anda, se lave no tanque de Siloé. Anda y camina, camina, siendo ciego. Anda, caminha sendo cego. Y lávate en el estanque. E te lava no tanque. Y luego que se lavó, E ele se lavou él vio. e começou a ver. Y ni siquiera vio quién lo había sanado. E não viu quem o tinha sarado. Não viu o rosto de Jesus Cristo. Claro, sino que escuchó nomás de Jesús. Pero cuando recibió la vista, Jesús no estaba ya con él. Sim. Uhum. Ele Glória escutou, a mas Deus. quando recebeu a vista, Jesus não está mais com ele. Entonces te das cuenta, ¿acaso Dios no pudo haberlo hecho así? Recíbela, 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 recíbela la vista. Y lo hubiesen recibido todo. Então pode se dar conta que Jesus podia ter dito: receba, receba, receba a visão. Pero hay otros que es un proceso más corto Então há uns que o processo é curto y a otros que lo van a caminar como ciego, e outros andam Sim. caminhando Largo. como cego. que lo va y le tienen que hacer un proceso para Mais recibir longe, la vista. mais longe, um processo para receber a vista. Entonces la gente no entiende que Dios trabaja de distintas maneras con cada persona. Hay unos que le van a cambiar ya, E as pessoas não entendem que Deus trabalha diferente com cada pessoa. Diferente modo. entonces eso es lo que a veces la iglesia tiene que aprender. Então isso é que a igreja tem que aprender. Y lo que nos queda a nosotros es orar. Orar Ujú. por ellos para que el Señor Sí. termine la obra que ha comenzado en esa vida. E o que temos que fazer é orar para que Deus termine a obra que começou nessas vidas. Glória a Deus. Toda una explicación. Pero te inspiro, É assim, ¿verdad? pastor, é assim. Mas Continua. é isso mesmo, pastor. Então, continuando as perguntas aqui, pastor. O senhor contou no Aviva Jovem passado que o senhor veio aqui pregar pra gente que o senhor passou por um processo de que o senhor foi preso, estando já na igreja, né, sendo pastoreando já. E a gente gostaria de saber como é que foi essa experiência, como é que a tua fé foi testada nesse processo todo que Deus estava trabalhando. Hey, mi hermano, a veces yo acostumbro personalmente a cuando me invitan a predicar, en realidad, es más, este tipo de testimonios, en realidad, yo no en ningún momento, el Señor sabe, lo tengo como preparado para decirlo. Yo digo, Sí. voy a hablar de este tiempo para que llegar un mensaje a los jóvenes, ¿no? Yo tengo un estudio que hago, me preparo, pero lo que es testimonio sale en el momento. Se me olvida que está. Se me olvida que tiene que traducir. Quando ele Tra- vem pregar, ele não traz um testemunho assim como esse, Sim. né, preparado. Isso vem natural. Claro. Entonces, y ese es el otro punto que yo como predicador he intentado transmitir. E isso, como pregador, tenho tentado transmitir. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces los jóvenes los ven a los predicadores como que sé que hay una entrega hacia Dios y más intensa, pero lo ves como que los predicadores nunca tuvieran problemas. Uhum. E é porque se muitas pessoas, os jovens, por exemplo, veem um pregador como se ele nunca tivesse um problema. Como se fosse o santão, né? Como se Claro, fosse y um como- grande... Super-homem. Ay, como un superhombre, Sí, ¿verdad? como um super-homem. Y lo ven como un superhombre y como que, ay, el pastor, el predicador, todo bien y todo bien, le sale bien, yo quiero ser como ese predicador. Hay gente que se inspira Uhum. E tem gente que se inspira por Sí. medio de un predicador. por um pregador. Y está bien, no hay problema con eso. Tá bem, não tem problema com Pero isso. por otra parte también tenemos la vida del predicador. Uhum. Mas na Sim. outra parte temos a vida do pregador.
Y la vida del predicador, muchas veces hay predicadores, perdón, que tampoco quieren manifestar esas vivencias de su vida. E tem muitos pregadores que tão pouco querem manifestar a vida que eles levam. Sim. Entonces, porque es la imagen del predicador, ¿me entiendes? Porque é a Sim. imagem do pregador. Entonces, no, que el predicador, la integridad, y no estoy en contra, tenemos que hacer lo más íntegro posible. Uhum. Sim, daí tem toda a integridade do pregador. A gente A tenta imagem, ser né? o mais íntegro possível. Pero el predicador intenta no demostrar ese lado B, si Mm. pudiéramos decir, ese lado opuesto. Então, Ele- o pregador tenta não deixar ver esse lado oposto. El lado opuesto de la vida que se puede reflejar en un altar. Então, o Sim. lado oposto da vida que se reflete no altar. Porque quizás no es lo más grandioso o llamativo o que de repente dice, ¿cómo voy a contar esto? Porque yo soy el predicador, el pastor. Entonces, en mi caso, he intentado mostrar también ese lado porque la gente necesita saber que en la vida de un predicador también no es todo hermoso o color de Ujú. rosa. Então, esse lado trata de não ser tão bonito, Sim. né? Então, o pregador trata de deixar mais... Porque os jovens veem ali o momento do altar, a entrega, a pregação, a ação que o pastor está fazendo, mas não vê as noites do quarto, a as vida, lutas, né, a pastor? vida espiritual. Isso não é tão lindo como É. Sim. né? Esse lado não é tão hermoso. Y- O sofrimento. Y todo eso comenzó, ahora entrando al tema, porque todo eso comenzó en un viaje que yo tuve a Arequipa. E tudo isso começou quando ele teve uma viagem a Arequipa, Perú. Arequipa, Sim. Ese es Perú. em Peru. Fui a un campamento de jóvenes E ele foi num acampamento de jovens y hay un predicador que también éramos dos predicadores. e éramos dois pregadores. Y este hermano, yo lo conocí ahí en Arequipa. Él. E eu conheci ele ali em Arequipa. Y este hombre, estábamos durmiendo un día, John Edwards, Pastor John Edwards de Colombia, si me ve, y lo voy a saludar, pero este pastor, por la noche estábamos durmiendo, 3 de la mañana, 4 de la mañana. E com esse pastor estávamos dormindo às 3 da manhã. Y él en la noche me toma los pies, estábamos durmiendo, yo en cama distinta, y me toma los pies. Me agarra los pies. Santo Dios, dije, me están agarrando los pies. Que susto! E à noite esse pastor me pegou nos pés e me chacoalhou e eu, meu No, Deus. 3, 4 de la mañana. 4 de la brother, y mañana. Me agarren los pies. Imagina. En la noche estás durmiendo, tú empiezas a tocarte los pies. Y digo, wow, ¿qué pasa? E às 4 da manhã a gente pega nos pés e eu penso, o que está passando? O que está acontecendo? Y este varón viene y estaba sentado en su cama y me estaba agarrando los pies porque dice que tuvo un sueño terrible. E esse varão estava sentado na sua cama e agarrou meus pés porque ele disse ter um sonho muito terrível. Y era tanta la desesperación que él tenía E era tão desesperado que ele estava, que él me tocó los pies para ver si yo estaba en la cama. e ele agarrou meus pés para ver se eu estava na cama. Entonces dice que empieza a contarme el sueño. E ele começou a contar o sonho. Dice que estábamos durmiendo en esa habitación E ele disse que estávamos dormindo nesse quarto y dice que ve por la ventana afuera a espíritus demoníacos que vienen. e ele viu pela janela que vinha um espírito demoníaco. Y vienen y intentan romper las ventanas de la habitación donde estábamos. E o espírito tentou quebrar a janela do quarto que eles estavam. Y él empezó a reprender. Y dice que se fueron. E ele disse que começou a repreender e disse que se foi. Pero dice que cuando se fueron, volvieron con más. Y los que venían eran más fuertes que ellos. E quando eles foram, eles voltaram com mais. E os que vieram junto eram mais fortes. Y cuando entraron, rompieron todo. La ventana, las puertas, todo. Y entraron a la habitación. E quando eles vieram, eles arrebentaram tudo. Porta, janela, tudo. E entraram dentro do quarto. Y dice que cuando entraron, él empezó a reprenderlos a ellos. E ele diz que quando eles entraram, ele começou a repreender. Y le dijeron, y los espíritus le dijeron, esto no es contigo. E ele disse, e eles disseram, o Espírito disse, isso não é contigo. Nosotros lo queremos a él. E ele disse, Nossa. nós queremos ele. Y dice que me agarraron en la cama.
E diz ele que eles me agarraram na cama. me levantaron, dice, los espíritus inmundos, E me levantaram esses espíritos y imundos. empezaron a azotarme contra los muros. E me começaram a jogar contra o muro. Y era tanta la desesperación que él tenía que empezaba a decir, pastor, pastor, pastor. Empezaba a orar, a reprender, a batallar, él Sí. queriendo defenderme a mí. E ele, com tão desesperado que estava, ele começou a dizer, pastor, pastor, tentando me ajudar e me Pra uma guardar. batalha Y espiritual. donde, hay, donde los espíritus inmundos me levantaron de la cama, Então, quando o espírito imundo me levantaram da cama, él despertó mientras me azotaban en los muros. e ele despertou. Y cuando me azotaron, empezó a tocar la cama para saber si yo estaba en la cama. Então, Ele- ele começou a tocar na cama para ver se eu estava na cama. Transpirando el varón y sudando y asustado, E ele estava suando e assustado. porque para él era algo tan real E ele, para ele, era tão real. que ni siquiera quería saber si yo estaba en la cama o no. Uhum. E por isso que ele queria saber se eu estava na cama ou não. Entonces, cuando él me cuenta el sueño, E quando ele me contou o sonho, yo siento de parte de Dios que ese sueño e eu senti da parte de Deus que esse sonho era de parte de Dios. era da parte de Deus. Sim. Y yo llego a Chile de ese viaje E eu chego do Chile dessa viagem y entro en el proceso. e entrou um processo. Nossa. Proceso donde mi esposa se enfermó, E um processo onde a minha esposa ficou doente estuvo 9 días en el hospital, e ficou 9 dias no con una hospital. infección en su garganta, en sus Nossa. ganglios. E ficou com infecção na garganta, nas suas glândulas, Nadie sabía lo que tenía. e não sabia o que ela tinha. En la sangre aparecía una infección E no exame apareceu infecção y nadie daba una respuesta concreta de qué es lo que tenía. e ninguém dava uma resposta concreta do que ela tinha. Entonces aparece un virus en su sangre Então apareceu um vírus no seu sangue. y empezamos con el proceso. Dentro de ese proceso de los medicamentos de mi esposa, E começamos um processo. No meio desse processo do medicamento da minha esposa, que viene un llamado desde Santiago. e veio uma intimação desde Santiago. Mi suegra, mi suegra Sim. estaba cocinando E a minha sogra estava cozinhando. en una olla de esa de presión que son con presión. E nessas panelas de pressão. Y esa olla explota E isso Em sua explodiu na sua casa. y le llega la caliente en su cara, destruye la Nossa. cocina. E veio aquilo quente na sua cara e destruiu a cozinha. Dentro de ese tiempo, E dentro desse tempo, yo tengo un hermano que es el más pequeño. e eu tenho um irmão mais novo. Hace poquito llegó mi otro hermano mío al Evangelio, E há pouco tempo chegou um irmão meu no Evangelho. pero queda uno que todavía E ainda ficou ainda um. cometió un error en su vida Ele cometeu um erro na sua vida y quedó preso. e Sim. Pegou o preço. Cayó pagou preso. o preço. Cayó preso. Todavía está preso. En este minuto está preso. Aí caiu preso. Ah, Lo, caiu. Ele ainda está preso. Lo condenaron a 3 años y un día. E condenaram ele a 3 anos de cadeia. Entonces, vivir lo de mi esposa, Então, viver com a minha esposa vivir lo de mi suegra e vivendo o que a minha sogra passou. y estar destruido por dentro por lo de mi hermano. E estar Sim. destruído por dentro pelo meu irmão. Y yo sabía que el enemigo me estaba azotando en los muros. E eu sabia que o inimigo estava me jogando contra o muro. Entonces, después de todo esto, cuando pensaba que ya todo esto era todo eso, E quando, depois de tudo isso, quando eu pensei que estava. nos viene un tema de mi pasado Então veio um tema do meu passado. y me hace estar por 11 noches en prisión. E fez eu Nossa. ficar 11 noites na prisão. Mire, yo estaba en la iglesia E eu estava na Sim. igreja con mi hija, mi chica, com minha filha, arreglando algunas cosas de la iglesia arrumando alguma coisa lá na igreja. y vienen a buscarme la policía. E a polícia veio me buscar. En la iglesia, bro. Dentro da igreja. Nossa. Y me dicen, a usted tiene una orden de detención, tenemos que llevarlo. E eles me disseram: a você tem uma ordem de prisão e nós vamos te buscar. No lo podía creer. Era en realidad algo que, mire, vivir la prisión antes de tener el encuentro con Dios, E eu não Sim. podia crer, porque eu vivi na prisão antes de conhecer a Deus. era un tema. Era Sim. tema. Pero vivir la prisión después de ser pastor, Então, viver na prisão depois de ser eso pastor, es terrible, hermano. isso é terrível, irmão. Porque una iglesia nueva, Porque uma igreja nova. ¿qué le cuentas a los hermanos? Sim. Viene el enemigo. Los hermanos se van a ir. Los hermanos van a decir, nuestro pastor era un delincuente. Os irmãos vão Entonces, pensar, habían tantas cosas en mi cabeza que cuando yo entré a ese lugar,
no tan solo fue eso, sino que me recordó todo mi pasado. Que a igreja ia pensar que meu pastor é um delinquente. E quando eu entrei nesse lugar, eu pensei, meu passado. Es un recuerdo de todo un pasado horrible que tuve. É uma Sim, lembrança Como do um, passado horrível flashback, que eu tive. passando de tudo que Exacto. tinha vivido. Entonces, ahí yo lloré por la noche. E eu chorei pela noite. Lloré, oré un montón. E orei muito. Hasta que un día, Até que um dia, uno de los gendarmes, e um dos de los guardias de la prisión, dos guardas da viene prisão, yo estaba en rejas ahí, la reja, y viene y me dice, ¿por qué tú estás aquí? e eu estava na grade, e ele disse, por que tu está Y le aqui? dije, yo no debería estar aquí. Você não deveria estar aqui. Y yo le dije, yo sé que yo no debería estar aquí, E eu Eu disse, sei. eu sei que eu não devia estar aqui. pero yo creo en la voluntad de Dios, le dije. Mas eu creio na vontade de Deus. Y si hoy estoy aquí, E se hoje eu estou aqui, debe ser por usted. deve ser por você. Y empecé a predicar la palabra. E comecei a pregar a palavra. Glória a Deus. Empecé a predicar la palabra. Comecei a pregar a palavra. Dije, Dios le ama, Dios tiene un plan con usted, Eu Dios disse tiene un que Deus te propósito con ama, Deus tem usted. propósito com você. Entonces, y me dice él, E me diz ele, ¿sabe? Estoy con pensamiento de homicidio. e eu, Nossa. sabe, eu tenho com pensamento de forte. homicídio. Y yo le dije, yo sé que estoy aquí, es por usted. E eu disse, eu sei que estou aqui porque é por você. ¿Y sabe lo que me dice? Yo cuando era pequeño iba a la iglesia E ele disse, sabe, quando eu era pequeno eu ia na igreja. y me aparté. E eu saí da igreja. Y le dije, ¿sabe? El que está al frente suyo E sabe quem está à frente de você? también vivió eso. Também viveu isso. Pero ¿sabe qué? Mas, El tiempo de Dios es perfecto. mas sabe o que? O tempo de Deus é perfeito. Y por amor a usted, E por amor a você, Dios me puso aquí. Glória a Deus. Deus me colocou aqui. Empecé a predicar el evangelio E comecei a pregar o evangelho en medio de esa prisión, em meio a essa prisão. a los que estaban acompañándome ahí. E os que estavam me acompanhando ali. Y yo sé que el Señor ha hecho algo en sus vidas. E eu sei que Deus fez algo na sua vida. Terminó el proceso. Terminou o processo. 7 meses duró todo lo que viví. 7 Nossa, meses durou 7 tudo isso. meses. Salí de Arequipa Saí da Arequipa. y cuando me volvieron a invitar a Arequipa, E quando, quando eles voltaram a me convidar para Arequipa, cuando yo pisé el altar de Arequipa, e quando eu pisei no altar de Arequipa, me di cuenta que habían pasado justo 7 meses. e eu me dei conta De la que última vez que justamente estuve tinha ahí passado 7 meses. hasta que volví a estar ahí. Nossa. Da última vez que estive ali até voltar ali. Porque esos 7 meses E 7 meses los viví sin viajar, brother. eu Uhum. fiquei sem viajar. Sin viajar porque tenía orden de no viajar. E eu Não tinha podia ordem viajar. de não viajar. Claro. Entonces no Era pude, proibido de sair do país, né? yo no pude salir en 7 meses a ningún solo país a predicar. E eu não pude sair 7 meses a pregar. Entonces, pero Mas, entiendo que Dios también te mete en los procesos. e Deus, Sim. eu entendo que Deus te coloca no processo. Mire, yo lo digo de esta manera. No es el diablo que te mete en el proceso, Não é o diabo que coloca um processo. es Dios, É Deus. Amém. Amém. es Dios. Glória a Deus. Entonces, toda la voluntad de Dios es perfecta. Então, tudo, toda a vontade de Deus é perfeita. Imagínense que Job pudiera decir, el diablo, ¿por qué Dios te ha permitido? Mira, aquí viene el tema. Todo lo que nos sucede es permitido por Dios, po, brother. Então, Amém. só podia dizer Uhum. o que Yo que creo, não creo que aconteceu. lo dije en una predicación de Viva Joven. Porque en realidad Vai lá, todo, pastor. todo lo que uno vive está en la voluntad de Dios. E Sim. tudo que alguém vive está na vontade de Deus. O sea, sea bueno o sea malo para ti. Seja bom, Que uno, que seja uno mal. piense que es malo para nosotros. Entonces, viene el Señor y le dice a Pedro, estando caminando junto con Pedro, E veio o Senhor e disse a Pedro, estão Imagina- caminhando junto. me imagino al Señor dice, Pedro, Pedro, tengo un mensaje que me llegó para ti. tem uma mensagem chegou pra ti. ¿Qué es el mensaje, Señor? Que mensagem é, Senhor? Es que Satanás te ha pedido E Satanás tem pedido a você para zarandearte como a trigo. para peneirar você como trigo. ¿Y sabes cómo se zarandea al trigo? E sabe como peneira o trigo? Yo te lo aprendí en el proceso. En los muros. Sim. Nos muros. Lo azotaba Nossa. en los muros. El diablo te Gloria a Dios. pidió, el diablo te pidió, Pedro, O diabo te pediu, Pedro, para azotarte en los muros. para te atirar contra o muro. Y yo me imagino a Pedro diciendo, Señor, E eu imagino, Pedro, Señor Senhor, está conmigo, me va a proteger. Vai me salvar. Me va a librar de lo que estoy o Senhor viendo. está comigo, vai me livrar. Pero viene el Señor y le dice, mas yo he rogado por ti, yo he orado por ti, Mas eu tenho chorado, orado por ti, para que tu fe no falte. para que a tua fé não falhe.
Glória a Deus. Glória a Deus. Entonces yo te digo inmediatamente, no te voy a librar de que el enemigo te azote, pero voy a orar por ti para que tu fe no caiga cuando venga. ¿eh? Sim. Entonces, uno aprende ahí que todo lo que nos suceda, mire, y eso yo lo he aprendido, el diablo no tiene libre albedrío contra un hijo de Dios. Él no puede Uhum. hacer lo que quiera con No. nosotros. Sim, Él no puede tocarnos, brother. isso é verdade. No puede tocarnos. Ahora, ¿por qué nos toca? Porque simplemente Dios se lo permite. Sim. Foi exatamente a situação de Jó. Job, ¿cierto? Dice, mira, yo le digo esto porque lo dije en la vida y lo quiero repetir. El diablo nunca pidió la cabeza de Job, Uhum. O diabo nunca pediu Não. a cabeça de Jó. ¿no? ¿Por qué no la pidió? Porque Job para el diablo no era una opción. Jó para Sim. o diabo não era opção. Él sabía que no podía acercarse a él porque estaba cercado. E ele não podia se acercar e chegar perto porque ele estava cercado. Estava Entonces- cercado. Para el diablo Job no era una opción. Uhum. Para o diabo, Jó não era uma opção. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Então, o que fez o Senhor? El diablo no pidió la cabeza de Job, O diabo Sim. não pediu a cabeça sino de que Jó. fue Dios que se lo presentó al diablo. Uhum. Verdade. Mas Deus apresentou ele ao diabo. É ¿De quando- dónde vienes? Da onde vem? De rodear la tierra y De andar rodear por a ella. Uhum. terra, de rodear. Y viene Dios, mira, aquí viene. Veio Deus. A mí me gusta el Dios que yo alabo. ¿ah? Amén. Me voy a poner a predicar, hermano. ¿ah? Vai lá, pastor. Prega, pastor. Viene Dios y le dice al diablo, E veio Deus e disse ao diabo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Uhum. Você tem visto meu servo Jó? No, para el diablo el Job no era una opción. E para o diabo, Jó Pero não era opção. viene Dios y le dice, hey, ¿conoces a Job? Então Deus veio e conhece ¿Lo a has Jó. considerado? Verdade. Sim. ¿Lo has visto a él? Você tem visto ele? Y empieza a elevarlo. E, A Jó. e começa a Levar. levar a Jó. Varón íntegro, Varão Sim. íntegro, recto, reto, temeroso de Dios, temente a Deus, apartado del mal. livre do mal. Y ahí yo tengo un mensaje aparte de esto E tem uma mensagem. que le puse por título La estrategia de Dios. E coloquei o título A Estratégia de Deus. Porque en realidad lo que Dios quería, Na realidade, o que Deus queria, porque por mucho tiempo yo lo vi de esta manera. por muito Sim. tempo eu vi essa maneira. Porque viene el diablo y le dice, a ver, él te sirve, pero te sirve de balde. dice, Uhum. Sim. ¿cierto? Te serve porque tu Y luego- abençoa ele. Como? Él te sirve por las bendiciones que tú no tienes. Te serve Isso, porque isso serve pelas bênçãos que ele tem, né? Sim. Pero a ver, quítale lo que tiene, le dice. E então tira, ele te serve porque ele te abençoa, então tira o que ele tem. El diablo quería que Dios le quitara lo que tuviese. Então o diabo queria que Deus tirasse o que ele tinha. Pero Dios que le dice, no, E Deus disse: não, quítaselo tú. tira você. Es que tú no tienes cercado. Pero quítale el cerco. É. Então ele disse: tu não tem cercado ele, guardado ele, tira a guarda. Tira a cerca. Cuando sacó la cerca, Ah. ahora, ¿por qué el diablo entró? Porque Dios se lo permitió. Uhum. Sim. Então quando Deus tirou a cerca, porque o diabo entrou? Porque Deus permitiu. Y sabe, por mucho tiempo yo pensaba y decía, ¿cómo es posible? Por muito tempo eu pensava: como é possível? Es que en la historia de Job Na história de Jó, se ve como que Dios le da el favor al diablo. e Sim. se vê como Deus dá a favor ao diabo. Le dice, ¿por qué el diablo le dice, a ver, quítale lo que tiene? Porque o diabo disse: tira o que ele tem. Y como que pareciera que Dios le dice, ya quítaselo tú. Então Deus disse: tira você. Como que le da el favor. Como deixa dar o favor. Se ve como que, se ve solamente para que claro, Uhum. se ve como que Dios cayera en un juego del enemigo. Então se vê como se Deus caísse no jogo do inimigo. Pero la realidad era otra. Mas a Uhum. realidade é Verdade. outra. Era que el diablo cayó en la estrategia que Dios tenía. É. Então o diabo caiu na estratégia que Deus tinha. Y ese mensaje yo le puse cuando Dios usa a tus enemigos o cuando Dios usa al diablo. E é uma mensagem que quando Deus usa os inimigos e quando Deus usa o diabo. Porque Dios es tan soberano Porque Deus é tão soberano que Él puede usar hasta el mismo diablo que ele pode usar até mesmo o diabo para quitarte lo que tiene, para tirar o que você tem. porque el diablo no sabía Porque o diabo não sabia que lo que Dios tenía para Job
que Deus tinha para Jó era el doble de lo que él ya le había dado. Uhum. era Imagina. o dobro que ele já tinha dado a Jó. Entonces, como Dios tenía tantas bendiciones para Job, mayores a las que tenía, Então, como Deus tinha tanta bênção para Jó, maior do que ele já tinha, para desatar esas para bendiciones, desatar essa bênção, tenía que quitar lo que tenía. e tinha que tirar o que ele tinha. Y como Dios, como Job era justo, temeroso de Dios, Mas como Íntegro. Jó era justo, íntegro diante de él no Deus, se lo iba a quitar, ele não ia tirar. pero el diablo sí. Mas o diabo tirou. Sim. Entonces el diablo le quitó Então o diabo tirou porque la bendición de Dios era mucho mayor. porque a bênção de Deus Glória era a muito Deus. maior. Nossa. Entonces muchas veces nosotros no entendemos Mas muitas vezes nós não entendemos. que a veces perdemos cosas Quando perdemos coisas y todo lo que perdemos, e tudo que perdemos, Dios lo permite. Deus Uhum. permite. Verdade. Ahora, ¿por qué lo permitió? Mas por que permitiu? Porque lo que Dios tiene para con nosotros Porque o que Deus tem para con nós es mucho mayor de lo Glória a que Deus. tenemos. Glória a Amém. Deus. que nós temos. Entonces muchas veces se llora por el carro viejo, E às vezes nós oramos pelo carro velho, lloran por las cosas que pierden. chora pela coisa do carro Y yo velho. me imagino que al perde. Señor diciendo, hey, tranquilo. Oh, imagina se Deus dizer, Es que tú no tranquilo. entiendes que yo lo que tengo para ti es mayor de lo que estás perdiendo. E tu Verdade. não entende que eu tenho para ti é maior do que você está perdendo. Entonces cuando yo miro el proceso que el Señor me hace vivir, yo digo, Señor, todo lo que viví es porque lo que tú tienes para mí es más poderoso de lo que yo pueda imaginar. E quando eu Imagino. vejo o processo que Deus tem para mim e tudo que eu vivi, o que eu perdi, talvez não. O que eu perdi, tudo que ele tem para mim é maior do que Amém. eu já tinha. Glória a Deus. Entonces, cuando miramos a un Dios yo creo que con el tiempo vamos aprendiendo a conocer cómo Dios trabaja. Então, com o tempo, nós vamos conhecendo como Deus trabalha. Entonces, cuando más y más le conocemos. Por eso es que el crecimiento no es tan solo algo numérico, Quanto mais nós crescemos, isso não é algo numérico, sino que también es algo personal. mas Sim. é algo pessoal. Cuando tú llevas mucho tiempo con tu esposa, E quando você tem muito tempo com tua esposa, vas conociendo a tu esposa. Amém. Verdade. Quanto mais tu tá com sua esposa, mais a conhece. Y entre más tiempo conocemos a Dios, E quanto mais tempo nós conhecemos Deus, vamos sabiendo cómo Él se mueve. e vamos sabendo como Ele se Sim. move. Entonces tú dices después, estoy viviendo esto Então tu diz, eu estou vivendo isso porque Dios tiene algo mayor. Uhum. porque Deus tem algo maior. Y estás Glória a tranquilo. Deus. Y ahí te das cuenta que tu relación con Dios crece, E daí fica tranquilo, daí a tua relação com Deus, tu fe crece. tua fé cresce. Porque ¿por qué estás tranquilo? Mira lo que estás viviendo. Como tu tá tranquilo, tá vivendo No, o que quê? yo sé cómo Dios trabaja. Eu sei como Deus trabalha. Yo sé lo que viene ahora. Eu sei que eu venho El agora. enemigo se levanta, O inimigo se pero levanta, la bendición es mayor. mas a bênção é maior. ¿Por qué se levantó el enemigo? Por que se levanta o Te inimigo? entraron a robar a tu casa. Porque Te entraron a robar a tu casa. entraram, roubar tua casa. Te quitaron todo. A mí me entraron a robar a casa. E agora roubaram minha casa. Me entraron a robar, quitaron Nossa. equipo, quitaron televisión, quitaron. Meus equipamentos, minha televisão. Entonces, está bien. Está bem? Si Dios lo permitió, Se Deus permitiu. está bien. É a vontade de Lo que Deus. viene es más poderoso. E o que vem é mais poderoso. Entonces, miramos cómo Dios empieza a trabajar en nosotros, Olhamos como Deus começa a trabalhar em nós. pero a la misma vez vamos lo más lindo de esto es que vamos conociendo a nuestro Dios de cómo Él trabaja. Lo único que sé O mais lindo é que nós vamos conhecendo Deus como Ele trabalha. que Dios te mete en el proceso, É o que Deus te coloca num processo. pero no para que mueras en el proceso, Não para que você morra no processo, sino para sim, sacar una mejor versión tuya. mas para Glória a tirar uma Deus. nova, uma Glória a melhor Deus. versão de você. Y ahí uno va conociendo y va creciendo en Dios. Entonces, dicen, no, que incluso hay una alabanza, perdónenme con esto, pero Tem um louvor que diz: hay una alabanza que dice, hablando de un Dios que libra al hombre de la prueba. E tem uma canção que diz que Deus livra o homem da prova. Y Dios no libra al hombre de la prueba. Deus não livra o Y homem da Dios te prova. mete en la prueba, brother. Ele coloca na Verdade. prova. Es Dios que te hace pasar por el fuego. É Deus que faz você passar pelo fogo. Dice que Verdade. Juan el Bautista bautizó a Jesús E João Batista batizou a y Jesus dice que el Espíritu lo llevó al desierto. e diz que o Espírito levou Não é ele o ao diabo. deserto. Não É. o diabo. É verdade. Ahora el diablo te espera en el desierto. É, O diabo te espera no deserto. é verdade. Pero es Dios que te mete en el desierto. Mas é Deus que te mete no deserto. Dice que el pueblo de Israel lo sacó de Egipto E quando ele tirou o povo do Egito, y lo guió por el Pelo desierto. deserto. Uhum. levou ele Deus. pelo deserto. Deus. Dios te mete en la prueba, É brother. Deus que Sim. te coloca na prova. Entonces la gente tiene que entender que cuando estás en la prueba, Dios te metió ahí. ¿Y por qué te metió ahí Dios? Porque sabe
que puedes salir de ahí en una versión mejorada Glória a Deus. y E a mayor Sim. a A lo gente que tem que como otra. pensar que quando tá na prova foi Deus que te colocou aí para te tirar uma versão melhorada. Digo, es duro, É difícil, difícil. né? es difícil Difícil. pasar momentos como el que le conté. Passar momento como eu contei. Pero lo que sí digo, en medio de todo eso, Mas o que eu Dios digo, no meio de tudo isso, siempre te va a dar la victoria. Amém. Deus sempre vai Glória a dar vitória. Deus. Y digo, la victoria siempre está asegurada. E Deus sempre vai estar seguro. Amém. Essa era a nossa terceira pergunta, mas o senhor já respondeu, pastor, que era, né, o que o senhor tinha aprendido sobre Deus na prisão. Ay, brother, con este café, brother, yo voy a estar hasta las 5 de la mañana. Vamos lá, pastor. Ah, Cuando Pas- quieren que deje de hablar, me dicen así. Continua, Vai, pastor, continua. pode. Que yo, por hablar, aqui no Rio Grande do Sul até faz tempo que não se escuta, que nós não escutamos, né? Mas geralmente o povo começa a gritar: prega, pastor, vai, Prega, pastor, pastor. prega, Vai lá, pastor, vai lá, vai prega, lá. pastor. Continua. Continua, não termina. no, y cuando de repente vamos a hogares, nosotros a visitar, estamos trabajando en un trabajador de hogares, y luego nos quedamos tomando un café, a compartir algo, y viene, cuando ando con mi esposa y mi reloj, y le digo así, mi esposa y mi reloj. ¿Por qué? Porque cuando ya me empiezo a pasar, hablo, a veces uno piensa que están todos entretenidos, ¿entiendes? Entonces uno como pastor, los pastores somos buenos para hablar. Entonces piensa, ay, y mira, hablo tanto que se me olvida que tiene que traducir. Ele esquece, tem que traduzir. Quando eles dão isso nas casas, né? Ele toma um café, come alguma coisa, né? E sintético vai falando e a esposa dele é o relógio dele. Mi esposa me pega por abajo así. Pastor é assim. Começa a né? Começa a bater. Normalmente a esposa Boa pega tarde. a bolsa, começa a mexer. Vamos. Claro, y están todos los hermanos así. Y el pastor habla, apasionado, hablando. No, pero- Sim. Teve alguma coisa, pastor, que o senhor aprendeu dentro da prisão, nesse processo ali dentro da prisão, que talvez o senhor não conseguiria aprender fora? Algo em específico que o senhor viveu lá dentro? Prácticamente lo que uno aprende es amar a Dios en todo tiempo. Praticamente o que aprendi e alguém aprende é amar a Deus em todo tempo. Y que en todo está la voluntad de Dios y por algo está. E Amém. tudo está na Sim. vontade de Deus e por alguma coisa. Yo lo digo así, Dios es multifacético, porque Él trabaja de una manera, Él puede, por medio de una persona, puede trabajar en 20, en 30, en 40 personas a la misma vez, E Deus Sim. pode trabalhar através de uma pessoa em 30 pessoas de uma vez, por medio de tu proceso. por meio do teu processo. Tú vives el proceso Tu vive teu y processo Dios está trabajando en ti, e Deus Sim. está trabalhando em você. pero a la misma vez estaba queriendo que tú llevas un mensaje E do mesmo jeito que tu leva a mensagem. al que estaba ahí de guardia, E o que estava al de que, guarda al que estaba conmigo en la habitación, e o que estava Sim. no quarto comigo. y así Dios empieza a trabajar. E assim Deus começa Pero a a la misma trabalhar. vez está trabajando en ti. E através de mim está trabalhando em ti. Entonces yo digo así, donde Dios nos coloque, E então eu digo, onde Deus nos coloca, ahora la pregunta tiene que ser esta, ¿por qué estoy aquí? e a pergunta certa é por que estou aqui? ¿Por qué Dios me puso en una situación tan horrenda, pudiéramos decir, Então horrible? posso perguntar, por que Deus me colocou numa situação tão terrível? Qual o propósito de Deus com esse Qual o Un processo? propósito. Qual o Mas, propósito? hein, pastor, não vê como uma murmuração, né? Não reclamando, por que eu estou aqui? Ese Por culto. que eu vim parar aqui? Por que eu sou servo de Deus? Por que Hay una palabra muy conocida que dice, cambia el por qué por el para qué. É, Uhum. Entonces no es por qué estás aquí, sino para ¿Para qué qué? estás aquí. Não é por que estou aqui, é para que estou aqui. Sim. Entonces cuando uno dice, a mí me encanta, una de las historias que más me encanta es la historia de José. E uma das Sim. histórias que mais me encanta é a história de José. Que José nunca, hay una palabra Murmuração. de murmuración hacia Dios Sí. por lo que estaba viviendo. José nunca tem uma palavra de murmuração pelo que ele estava vivendo a Deus. Entonces tú te das cuenta que casi todos los hombres tuvieron que pasar por un proceso. Então, Sim. quando se dá conta que todos os homens passaram por um processo, Jeremías en el pozo, Jeremias, Sim. José, Daniel, José, Davi. Daniel, Sadrán, Mesad de Abednego, David, todos pasaram por un proceso. todos passaram por um processo. Até o próprio Jesus, né? Passou pelo deserto, nem o senhor comentou antes.
pasó por un desierto donde fue tentado por el enemigo Sim. Passou por um deserto onde foi tentado pelo y inimigo. pasó por un Getsemaní que fue oprimido. Que foi oprimido. Passou pelo Getsemane, que foi oprimido. O sea, digamos que dice, es más, la Biblia nos declara diciendo que Jesús en todo fue tentado. En todo. Sim. E Em todo, verdade. foi tentado em tudo, Jesus. Sintió todas las pasiones que nosotros tenemos, todas las tentaciones que nosotros tenemos, Él las tuvo. Todas as tentações Verdade. que temos, Jesus teve também. Y el tema de la tentación del desierto, E o tema da tentação no deserto, y Él venció al tentador, ele venceu o tentador. es un tipo, es un ejemplo para nosotros. E isso é um exemplo para todos nós. ¿Por Amén. qué? Porque luego de ser bautizado, Então, porque logo de ser bautizado, Él no se necesitaba ser bautizado, ele não necessitava, Sim. pero Él nos dio ejemplo en todo. mas deu exemplo em tudo. Dice que Él fue bautizado, dice que el Espíritu descendió en forma corporal como paloma. E quando ele foi batizado, ele disse que o Espírito desceu com forma corpórea de pomba. Entonces dice que de ahí, después de eso, fue al desierto E então aí, depois disso, ele foi para o deserto. y fue tentado por el diablo. E foi tentado pelo Pero Él diabo. venció. Ele venceu. Entonces el ejemplo es claro, Então o el exemplo é mensaje claro. es claro. Alguien bautizado en el nombre de A Jesucristo mensagem é Sim. clara. Alguém batizado no nome de Jesus y teniendo el Espíritu e Santo, tendo o Espírito Santo, tiene el poder para vencer al tentador. tem Glória a poder para Deus. vencer o tentador. Mas a gente tem que pensar no que está escrito ali, né, pastor? Que Jesus ele venceu através da palavra, né? Nós não podemos pensar em vencer com a nossa própria força, né, pastor? Se o senhor tivesse lá que nem quando o senhor tivesse preso lá no presídio, se o senhor fosse tentar com as suas próprias forças, ia ser diferente, né? Es diferente, porque pasa que uno a veces quiere pelear por la fuerza física de uno humana y termina cansado igual y termina derrotado. E se você tentar lutar da forma humana, você termina cansado e derrotado. Entonces las batallas espirituales, Mas a ba- Pablo dio énfasis a eso. A batalha É. espiritual, Paulo ¿cierto? deu ênfase a isso. Se vencen espiritualmente. Se vence espiritualmente. Entonces empezó a decir, no tenemos lucha contra carne ni sangre, Então Sim. nós não temos luta contra a carne e sangue, sino contra potestades, senão contra potestades, principados, principados, ¿cierto? Gobernadores, Ujú. ¿cierto? Entonces governadores. también Pablo empieza a dar énfasis más allá a la batalla de este tiempo. E, Sim. então Paulo começa a dar ênfase na batalha desse tempo. Porque antiguamente las batallas eran las guerras, ¿cierto? Israel se fue contra Jericó, Israel se fue contra los asirios contra los de Israel, y mataban y muerte. E no tempo antigo era guerra e Pero Israel Pablo- Sim. contra... El apóstol Pablo es un especialista, bro, de las batallas mentales. E o apóstolo Paulo dá ênfase na luta, na batalha que nós temos hoje, na batalha mental. Sí, el Pablo Ele é especialista. es un especialista para darse cuenta por medio del Espíritu Santo y la Sí. inspiración de Dios Ele é especialista para dar conta de que através do nuestra Espírito de lucha en Deus. este tiempo no es contra carne ni sangre, Que a nossa luta Sim. nesse tempo não é contra carne nem sino sangue, contra potestades, Sino contra principados, potestades, gobernadores de las principados, tinieblas de este governador mundo. das trevas. Y desse empieza incluso a darle rango a los espíritus de maldad, a posicionarlos a los mundo. espíritus. E ele começa a posicionar os Sim. espíritos. Entonces, él empieza a decir, nuestra batalla ni siquiera contra el hermano, ni contra la hermana, E ele ni, vem con- dizendo que ni contra el vecino que se levanta y dice, no quiero que metan más ruido aquí. E a nossa batalha ele faz nós se dar conta que não é contra nosso irmão, com nossa irmã, E é com mientras- nosso vizinho que e não mientras- quer barulho. Claro, y mientras los hermanos dicen, no, es que el vecino, no es, brother. Pablo dice, nuestra lucha no es contra el vecino. E os irmãos É. dizem, mas aquele vizinho lá. Paulo diz que a luta não é contra o vizinho. Nuestra lucha es contra lo que lo está gobernando a él. E a luta é com o que está governando Entonces, ele. no intentes pelear. Ahora, ¿cómo podemos decir que fue una batalla humana? E como vamos tentar brigar e vamos dizer que é uma batalha humana? Porque intentas pelear con el vecino. E Sim. tenta brigar com os vizinhos. No, pero ¿qué se cree usted? Ya le dice al vecino, no, pero usted ¿qué que você me quer? molesta, ¿por qué? Y empieza a discutir con el vecino. Começa a discutir com o vizinho. Está peleando humanamente. Está brigando humanamente. Pero cuando empiezas a orar Mas quando começa a orar por tu vecino, pelo teu vizinho empiezas a clamar por tu vecino, e começa a clamar pelo teu vizinho, estás batallando espiritualmente. está batalhando espiritualmente. Entonces entiendes que la batalla no es con él, Então entende que a batalha não é com ele, sino con lo que lo está gobernando a él. mas senão com aquele que está governando a ele. Entonces, uno lo va aprendiendo. Uno lo va aprendiendo. Entonces, cuando uno ve cómo el enemigo se levanta en el desierto, Então dessa maneira vai perdendo. y bueno, y también hay una historia muy hermosa, porque
vamos a entrar a otra parte de la prédica. Vai lá, você. Pero en realidad porque el enemigo siempre esperó al que iban a nacer, Sim. Uhum. al que iban a nacer. Y creo que una vez prediqué también de la simiente. Pregó. Sí, ¿cierto? Entonces, lo que el enemigo que estaba esperando, él era el cumplimiento de la profecía de Dios que le había Sim, dado en o Génesis. inimigo capítulo estava 3. esperando quem ia nascer. Uhum. Entonces, le dijo, la simiente de la mujer, E disse da Era semente promessa, da né? mulher, ¿cierto? Te herirá en la cabeza Uhum. lhe ferirá a cabeça. y tú le herirás en el calcañar. E tu ferirás o El calcanhar. calcañar es el talón, E o calcanhar es el talón, en la parte de atrás. Parte é a de- parte de trás do pé. Talón se llama esa parte de atrás. ¿Cómo le llaman? Tendão. Entendeu? Tendão. Sí, tendón. Entonces, cuando tú, y esto lo descubrí hace poco, ya pero me metí en el mensaje. Vai lá, você. Porque en realidad, lo que el Señor le estaba diciendo al enemigo, que iban a ser alguien que le iba a pisar la cabeza. E o inimigo está sabendo que vai nascer alguém que vai pisar sua cabeça. Ahora el enemigo iba a hacer algo en contra de aquel que le iba a pisar la cabeza. Então agora o inimigo já queria fazer algo contra aquele que ia pisar Le sua iba a hacer cabeça. una herida. E Le iba a hacer una herida. ia fazer uma ferida. ¿Y dónde? En el talón. Ia fazer uma ferida no seu calcanhar. Ahora, ¿cuándo ocurre eso? Mas quando ocorreu isso? Obviamente la cabeza del enemigo fue pisoteada a la cruz del Calvario. Uhum. Sim. Pero ¿por qué ahora el enemigo después iba a herir el talón? ¿Qué talón de quién? Cuando tú te das cuenta que uno de los significados que tiene Jacob Então, que calcanhar que o inimigo ia ferir. Mas Uhum. quando tu se dá conta do significado que tem em Jacó, es el que agarra del talón o significa talón e é o que agarra no tendão, o significa talón mismo. ou significa tendão mesmo. Entonces, el enemigo iba a herir el Inimigo- talón. E o inimigo ia ferir o tendão. ¿Y quién era el talón? E o que é o tendão? Israel. Israel. Y lo iba a herir. Bueno, ya es un tema ya Glória a Deus. profético. Sim. E é um tema Sim. profético. Digo, que lo iba a herir después cuando la batalla y todos iban en la batalla de Armagedón. E se va a ele ia morir. ferir também com toda a batalha de Armagedon. O sea, ahí va a herir el talón. Aí ele vai No ferir. es que el enemigo va a herir a Jesucristo, Não que Jesus, que sino o a inimigo su vai talón, ferir que es el Jesus, pueblo de Israel. mas Sim. o seu Entonces, povo. Y otro mensaje que me llama mucho la atención, porque el enemigo, Dios le dice al enemigo, Isso é uma mensagem que chama muita atenção. Diz que Deus é o inimigo la simiente de la mujer. da semente da mulher. ¿Sabe que la palabra simiente E sabe que a palavra semente viene de la palabra semilla? e vem da palavra semia. Semilla. Si no me equivoco, no me recuerdo el nombre en hebreo de esta palabra simiente. Pero esa palabra simiente viene de la palabra semilla, que solamente el hombre la coloca. E vem do embrião. Uhum. O sea, do homem. solamente el hombre puede poner semillas. Sim. Somente o homem pode pôr a semente. O sea, y es más, ahora si lo llevamos más profundo, yo sé que quizás lo pueden ver el niño el día de mañana, pero incluso lo lleva a la semilla como, si usted lo estudia, se da cuenta que esa semilla viene incluso de espermio. Sim. E a semente vem inclusive do esperma. Entonces, pero viene Dios y le dice, la simiente de la mujer. E vem Deus e diz da semente da mulher. ¿Por qué dice la simiente de la mujer y no la No. simiente del hombre? Si la semilla la pone el hombre. Por que diz da semente da mulher e não diz da semente do homem? Se é o homem que coloca a semente. Uhum. Entonces la respuesta es simple, que el enemigo no entendió. Então a resposta é simples que o inimigo não entender. Que el que iba a nacer Do que aquele que ia nascer no iba a nacer por medio de hombre, e o que ia Sim. nascer não era por meio de homem. sino que iba a nacer por medio del Gloria a Dios. Espíritu E Santo. o que Amém. ia nascer era por meio do Espírito Santo. Glória a Entonces, Deus. el que va a nacer de una mujer E o que vai nascer de uma mulher va a pisarte la cabeza. e vai pisar na tua cabeça. Entonces, como el enemigo no lo entendió, tuvo un recorrido por la Biblia, pero extenso, de que el enemigo siempre tuvo temor al que iban a hacer. Sim. Então o que se vê é que o inimigo sempre teve medo daquele que ia nascer. Entonces, cuando se dio cuenta que realmente había llegado el tiempo, E quando se deu conta que havia chegado o tempo, cuando tentó a Jesús en el desierto. foi quando tentou Jesus no Porque deserto. una de las últimas respuestas que Jesús dijo, E então a última resposta que Jesus disse para convencer al enemigo de quién estaba frente a él,
para convencer o inimigo de quem estava na frente dele. Él quería asegurarse quién era él realmente. E ele queria Sim. ficar seguro de quem era realmente. Y viene Jesús y le dice, E vem Jesus e disse: escrito está, escrito está, no tentarás não tentará al Señor ao Senhor tu Dios. teu Deus. Uy, brother, esa palabra, hermano, yo Ah, irmão, encuentro- essa palavra. hermano, estremeció al enemigo y a todo el reino de las E tinieblas. isso brother. estremeceu o inimigo Verdade. A todo el Amén. reino de las tinieblas. e todo o reino das trevas. A tal punto que desde ahí ellos conocieron que el que estaba frente a ellos Então, ao ponto deles reconhecer quem estava à frente deles, era el que había prometido venir a pisar en la cabeza. era o que Imagina. tinha prometido de pisar na sua cabeça. Que después Jesús dice que se fue a la sinagoga Então, Jesus depois foi na sinagoga y le dice que había un muchacho que tenía espíritu de demonio. e havia um homem que tinha espírito de demônio. Y le sabe lo que le dice cuando lo mira a Jesús. E sabe quando ele disse que quando ele viu Jesus Sabemos quién eres, le dice. e disse: Sabemos quem és. Tú eres el Hijo de Dios. E disse: Tu és o filho de ¿Cómo Deus. supieron? Como eles souberam? Por Porque causa da tentação dele. en la tentación Por causa da tentação. supieron que el que estaba frente a él E saberam que estaba frente era a el que ele había Gloria a prometido Dios. pisarle la cabeza. era o que havia prometido pisar sua cabeça. Entonces, sabemos quién era. Ahora, Legión, Sabemos Uhum. quem era. 6.000 demonios. 6.000 demônios. Cuando vieron a Jesús, Quando veio Jesus corrieron ante él y se postraron ante él. e correram e se prostraram ¿Por qué diante se dele. postraron? ¿Y qué le dijeron? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Uhum. E por que eles se prostraram? E perguntaram: Por que vem nos atormentar antes do tempo? Wow, 6.000 demonios conocían quién era. 6.000 demônios conheceram quem ele era. Porque cuando él se bajó de la barca, E quando ele se desceu do barco, automáticamente envió una señal al reino de las tinieblas. e automaticamente houve um sinal no Rei das Trevas. Sim. Sabemos quién eres. Sabemos quem é. Entonces vienen. ¿Y quién dice Jesús? E vem e o que diz Mire, Jesus? a mí me encanta ese texto bíblico porque Eso me encanta, ese dice texto que los bíblico. demonios, dice que los 6.000 demonios, dice que le rogaron. E então, os 6.000 demônios disseram que lhe rogaram, Yo lhe pediram. yo le puse un título a ese un mensaje de ahí. E eu me pus um título na Le mensagem. puse hasta cuando los demonios oran. E até quando os demônios oram. Amém. Verdade. Glória a Deus. Porque esa palabra rogaron E essa Sim. palavra rogaram viene de orar. e Sim. vem de orar. O sea, los demonios le pidieron a Jesús, E os demônios pediram a Jesus: por favor, Por favor, envíanos al hato de cerdo. envia-nos aos Porcos. porcos. Aos porcos. Listo, se fue. Obviamente ellos sabían, miren, ellos saben a dónde van. Obviamente eles sabem, Porque ellos sabían que no era el tiempo de tormento para ellos. então eles sabiam que não era o tempo de Ellos tormento. saben que van a ser atormentados. Eles sabiam que se ia atormentar. Pero le dijeron a Jesús, ¿por qué vienen a atormentarnos antes de tiempo? E eles disseram: Por que vem atormentar-nos antes do tempo? Entonces viene Jesús, porque el Señor no quebranta su palabra. Sim. E Jesus não quebra essa palavra. Amém. Entonces viene y que váyanse a los cerdos. Y ahí todo el reino de las tinieblas Então todo o reino das trevas sabían ya que el que estaba ahí sabia o que era estava el que ali le iba a pisar la cabeza. era o que ia pisar a sua cabeça. Es una batalla, brother. Eso É es- uma luta. esto es cuando empezamos a hablar de la palabra del Señor, nos damos cuenta que esto es una batalla tan grande espiritual. Então, quando começamos a falar da palavra de Deus, vemos que é uma batalha tão grande Porque espiritual. en el mundo natural se ve todo bien. E no mundo natural se vê, Pero se olha tudo en bem. el mundo espiritual, brother, Nuestro hay mundo unas espiritual. batallas que se están viviendo tremendas. Uma batalha que estamos vivendo tremenda. Entonces, cuando vemos a Jesús nacer incluso, E quando vemos Jesus nascer, inclusive, el enemigo siempre estuvo alerta del que iba a nacer. e o inimigo sempre teve alerta de quem ia nascer. ¿Qué es lo que hizo? E o que ele fez? Se turbó a Herodes. ¿Para qué? Para matar Sim. al que había nacido. Ha nacido un rey. Entonces sabían que iba a nacer y había nacido Jesús. Que ele sabia quem ia nascer. Então ele sabia que tinha um plano para matar Jesus. Entonces querían matar al niño. Y aquí yo digo, y esto, si me estoy alargando mucho, me dicen, por favor. si ya- Vai lá, pastor, vai lá. À vontade, pastor. Yo le dije, voy a tener hasta las 5 de la mañana. Pero, brother, Vai lá, pastor. Vai lá. Fica à vontade. Vamos gravar 12 episódios.
Parte 1 e parte 2. Entonces, ¿y qué pasa? Que muchas veces se cometen errores y yo también lo he cometido como predicador. E comete erros, e eu também cometi como pregador. Sí, muchos en realidad. Muitos erros. Que con el tiempo te vas dando cuenta E com o tempo você vai se dando conta. que en realidad la palabra estaba queriendo entregarte otro mensaje al cual tú diste. E na verdade, às vezes a palavra está te tentando entregar outra mensagem que tu viu. Y yo lo digo así, no hay predicador que no se equivoque. E eu digo, não há pregador que não se equivoca. No hay. Não tem. No hay. O se equivoca con el nombre, era José y dijo Josué. Ou se equivoca com os nomes, se era José, bota Josué. Habla de Abraham y no era la historia de Abraham, era la historia de Isaac. Então fala de Abraão e a história de Isaac. Habla de Elías y no era Elías, era Eliseo. E fala de Elias e não era Elias, Digo, era Eliseu. en alguna parte de su predicación Em alguma parte da sua pregação. tiene que haber una equivocación. E há uma equivocação. O de interpretación, Ou uma interpretação, o de algún nombre, ou um nome. porque ahí refleja también lo humano que somos. E isso reflete o humano que nós somos. Pero cuando de repente, yo, por ejemplo, yo aprendí E eu aprendi, que en muchas ocasiones, em muitas ocasiões, cuando se dice que Jesús estaba en la cruz del Calvario, que se diz que quando Jesus estava na cruz, dice que estaba en la cruz crucificado el Señor. estava na cruz crucificado, Y aquí me agarra la cámara para Bueno. atrás. Estaba Jesús crucificado. Dice que los demonios pensaron dice, que habían vencido, lo vencimos, está crucificado, está clavado. Estaban celebrando ellos. e quando Jesus estava crucificado, os demônios, tem muitos que dizem que os demônios estavam glorificando, Estavam contentes. estavam Contento, contentes. Tava regozijando, pensaram, matamos ele. Está clavado en la cruz. No, lo Vencemos, vencimos. vencemos. Brother, eso no lo enseña la Biblia. Isso não ensina a Bíblia. No dice la Biblia que los demonios celebraban o estaban en Verdad. triunfo, estaban en triunfo. E não o diz que o estaban- inimigo estava em triunfo. Y cuando empezamos a escudriñar la palabra de Dios, Quando começamos a esquadrinhar a palavra de te Deus, das cuenta que el diablo lo que quería que o diabo queria que Jesús no muriera en la cruz. que Uhum. Jesus não morresse Sim. na cruz. El diablo quería que Jesús muriese, E o diabo queria que Jesus morresse, pero no en la cruz. não na cruz. Porque él sabía que en la cruz Porque ele sabia que a cruz estaba la remisión de pecado. que estava a remissão Nossa, do Glória a pecado. Deus. O sea, É por eso forte. que Colosense habla de que el triunfo se vivió en la cruz. Porque Sim. Colossenses fala É. que o triunfo se viveu na cruz. Entonces, ¿cómo llegamos a esa conclusión? E como chegamos nessa conclusão? Porque el enemigo siempre quiso matar a Jesús Porque o inimigo sempre quis matar Jesus. antes de la cruz. Antes da Uhum. cruz. Sim. Le dijo, tírate hacia abajo del Se pináculo. atira de abaixo do pináculo. Anteriormente quiso matarlo en la matanza de niños, E antes quis matar na matança dos meninos. en el pináculo del No templo. pináculo do templo. Y de repente iban Pedro caminando con Jesús E de repente vinha Pedro caminhando com Jesus y le dice a Jesús, e disse a Jesus: maestro. Mestre. Jesús empieza a hablarle de que le iban a tomar oprimido. E começaram a falar que Jesús lo iban a tomar de prisión. A Jesús lo iban a tomar, lo iban a, ir a sim, buscar. que a Jesus iam buscar e iam prender. Y ahí está, no iban a aprender. y viene y va a ser muerto, Jesús le dice a su discípulo. Ia ser morto. Ele sempre dava os sinais de que aconteceria. Estaba Estaba dando las falando que iba a ser señales que iba a morir él. Sí. Siempre le habló a su discípulo que iba a Sí. morir. Y viene Pedro. E veio Pedro. Hermano, esto es impresionante. Permiso, me dan ganas de pararme. Vai lá, pastor, vai lá. Tem que ficar de pé. Entonces, viene Pedro, hermano, E veio Pedro, irmão, en el mismo capítulo no mesmo capítulo. donde el Señor le dicen, ¿quién dicen los hombres que soy yo? E vem e Pedro diz que diz os homens quem eu sou? Dice, uno dice que eres Juan. E disse a Pedro, João, Me lo imagino yo así. Otro escuché por ahí que era Elías. e escutei por aí que era Elias, Otro dice que eres Jeremías. que é Jeremias. Por eso que dicen que Jeremías, Juan, Elías y Jesús eran muy parecidos. E então por Sim. isso que diz Jeremias, João En e Jesus en eram muito aspecto parecidos físico. em seu aspecto físico. Porque Elías y Juan eran muy parecidos. E Sim, porque sim. Elias e João Era eram um muito modo de parecidos. se vestir, né? Exacto. Y porque dice que Juan tenía el espíritu De Elias. de Elías, ¿cierto? Uhum. Sim. Entonces, ahora si ponemos a Jeremías en el grupo de ellos, estos cuatro personajes bíblicos, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo, eran muy parecidos en su aspecto Então físico. desses quatro, Jesus, eles eram muito Entonces, parecidos. uno dice que eres Jeremías, otro dice que eres Juan, otro dice que Elías, o alguno de los profetas, dice. É. Entonces viene el Señor y le dice, ya, eso es lo que dice la gente fuera. E isso é os que diziam os de fora. Ahora yo quiero saber, Agora eu quero saber ¿qué dicen ustedes quién soy yo? o que ¿Ah? vocês dizem quem eu sou.
Y viene Pedro E aí vem Pedro. y le dice, tú eres el Cristo, le dice, E diz Pedro, tu és o Cristo. el Hijo del Dios viviente. E o Filho de Deus vivo. Y viene el Señor y le dice, bienaventurado eres Simón Pedro, E disse Jesus, bem-aventurado é Simão Pedro. porque no te lo reveló carne ni sangre, Você não revelou carne nem sangue, sino mi Padre que está en los cielos. senão meu ¿cierto? Pai que está no céu. Y viene el Señor a darle palabra de autoridad. E veio o Senhor e deu palavra de Y autoridade. le dice, a ele. todo lo que ates en la tierra será atado en los E cielos. tudo que será ligado na terra será ligado Y no todo céu. lo que desatares será desatado ya también. E tudo que desligar vai ser desligado também. Pero usted lee 7, 8 versículos, no me recuerdo bien, más abajo, E se você lê 7 ou 8 el versículos mismo abaixo, capítulo, no mesmo capítulo, Pedro recibe la revelación. Pedro recebeu a Poderoso. revelação. Amém. Pero viene después y Jesús cambia el tema de conversación. Mas En el depois mismo Jesus capítulo. muda o tema da conversação. En el mismo capítulo, No bro. mesmo capítulo. Y le dice necesario de ser entregado en las manos de los que lo iban a morir. E diz que era necessário ele se entregar nas mãos daqueles que Iba iam a ser prender, muerto. ia ser morto. Y el mismo Pedro, bro, E o mesmo Pedro. le dice, de ninguna manera te acontezca esto. E disse Pedro, de nenhuma maneira vai te acontecer isso. Sim. Y viene Jesús y lo mira, E vem Jesus e olha, me imagino, ¿eh? imagina. Y le dice, apártate de mí, Satanás. Diz, Imagina. para trás de mim, Satanás. No, no te estoy diciendo a ti, hermano, lo que me llama la atención O que chama a minha atenção es que quizás, no sé, media, una hora antes, uma hora antes, Pedro había recibido la revelación. Pedro tinha recebido a revelação. Una hora después, Uma hora el depois, enemigo ya estaba dentro de sus pensamientos. o inimigo estava dentro do seu pensamento. Y le dice, Señor, en ninguna manera te acontezca lo que va a vivir. E disse ao Senhor, de nenhuma maneira aconteça que vai acontecer. O sea, en ninguna manera mueras, Señor, en ese propósito. Te van a venir a buscar, no mueras. De nenhuma maneira vai morrer nesse propósito. Y lo que el enemigo quería, O que o inimigo queria, que Jesús muriera, Mas não na Jesus morreu. cruz. pero no en la cruz. Menos Porque la desde cruz. ahí lo iban a venir a buscar para llevárselo a la cruz. então daí eles iam buscar para levar ele na cruz. Entonces sabía que cuando le iban a pisar la cabeza, Então ele sabia que quando ele ia pisar na cabeça, iba a ser en la cruz del Calvario. ia ser na cruz do Calvário. Imagínate que estando en la cruz, Então imagina que estando na cruz, clavado el Señor, pregado, vienen los fariseos veio os fariseus y le dicen, si eres el Hijo de Dios, e ¿eh? diz aos fariseus, se és o filho Verdade. de Deus, bájate de la cruz. desça da cruz. Y anteriormente Jesús le dijo a los fariseos, E anteriormente ele disse aos fariseus, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice. e vocês são do vosso pai o diabo. O sea que los fariseos para Jesús Então disseram os fariseus a Jesus eran considerados hijos del diablo. que ele era considerado filho do Y esos diabo. mismos fariseos Disse o fariseu. le decían a Jesús, E os mesmos fariseus diziam a Jesus, bájate de la cruz. baixa da cruz. ¿Por qué querían que se bajara de la cruz? Não Por queria que, deixar ele queriam que concluir, ele né? baixasse da cruz? Porque todavía estás vivo ahí, no quiero Sí. que mueras ahí. É, Porque si mueres en la glória a cruz, Deus. Se ele vas a morresse na cruz, perdonar pecados de toda una humanidad. Glória a remir Deus. pecado de toda a Imagina, humanidade. né? Não queriam deixar que Jesus concluísse o propósito. Y ahí viene toda la historia nuestra, porque está todo reflejado en nosotros. Então vem toda a nossa história. Porque el enemigo siempre va a querer estorbar para que el propósito de nosotros no se cumpla. Então o Verdade. inimigo vai tentar interromper o propósito que não se cumpre na nossa vida. Entonces, pero ahí tiene que estar nuestra fe. Imagínense que el Señor cómo trabaja a tal punto Então ele quer tirar a nossa fé. que Pablo después dice que yo... Ahora, y ahí uno empieza a conocer cómo trabaja Dios, porque dice que por medio de Dios fue enviado un mensajero de Satanás, Sim. ¿cierto? Por Sim. meio de Deus foi enviado um mensageiro de Satanás. Y dice que lo abofeteaba. E diz que esbofeteava ele. Ahora, ¿por qué viene un mensajero de Satanás y lo abofetea? Y ahí volvemos al mismo del que estaba hablando delante. E por que veio o mensageiro de Satanás? Y lo abofetea. E o bofeteava? Esbofeteava. Entonces, ¿qué pasa? Então o que, Entonces que acontece? viene Pablo y dice, yo he rogado 3 veces al Señor para que me lo quite. E eu Sim. rogava ao Senhor para que ele tirasse. Y el Señor le responde y le dice, bástate de mi gracia. Como? A tua graça Minha graça Jesus basta. disse, a minha graça lhe basta. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Entonces el Señor permite todo eso Então o Senhor permite tudo isso. para ver su poder y su gloria por medio de Sendo nosotros. perfeito. Então Deus permite tudo isso para ver sua glória e seu poder através de nós. A gente pode tirar uma base dessa questão aí, pastor. Quando os discípulos perguntam para Jesus de algum dos cegos agora, não me lembro qual deles. Ay, Quem pecou? O pai? Os pais ajá, ou ele? Não, ele é cego para que haja a glória de Deus. exacto. Y es muy parecido a lo que... Bueno, brother, tengo 3 horas más aquí. Es muy parecido a lo que pasa con Lázaro, brother. E é muito parecido com o que passou com Lázaro. Sim. Porque Lázaro le Verdade. dijo, ¿cierto? Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. E diz, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ah, y este es un tema también que hablé hace un tiempo atrás. Creo que hablé un tiempo atrás del tiempo. Aparte del Cronos. Sim. Entonces, Creio que eu falei um tempo, a parte de Cronos. pero en realidad de que Dios es un Dios omnipresente, bro. Na verdade, Deus é um Deus onipresente. Él está en todo lugar Ele está em todo lugar, y en todo tiempo em todo tempo, al mismo tiempo. no mesmo tempo. Sí. No tan solo está en todo lugar al mismo tiempo, sino que está en todo tiempo al mismo tiempo. Sim. E está não em todo lugar, todo tempo, em todo Tiempo al mismo tiempo. tempo, O ao sea, mesmo tempo. cuando hablamos de lugar, hablamos de este lugar y en Chile y en China al mismo tiempo. Sim. Quando falamos de lugar, falamos desse lugar, no Chile, na China, ao mesmo tempo. Pero hablamos de todo tiempo que están pasado, presente y futuro. Uhum. Então, no tempo passado, presente e futuro. O exemplo que o senhor usou, né, no Seja do ano passado, na linha vamos dizer, a linha do tempo, aí a gente andando, né, e daí Deus fora dessa linha do tempo vendo nós andar nela. Exacto. Es un espacio eterno, Sim. donde Él mira todo el tiempo. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, mira, David, hay un salmo que dice que si yo me fuera a los cielos, allí estás tú, le dice. Sim. Y Salmo mira lo 139. que dice después. Y si hiciera mi estrado, ¿dónde? En el Seol, brother. É. Por isso, Davi disse: se eu for ao mais alto céu, Ali vai aí estar. está. Se E for se o eu mais for no profundo. mais profundo inferno, ali está. O sea, brother, tú te das cuenta que hasta allá está Dios. Então, Sim. ou seja, que até lá Deus está. Entonces, Dios está en todo tiempo. Deus está em todo tempo. Por eso que yo digo, Dios nunca llega tarde, Então, Deus Verdade. nunca chega tarde. Uhum. pero tampoco llega a tiempo. E então, pouco chega a tempo. Dios no llega a tiempo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no llega, brother. Deus está. Sim. Entonces, Glória a Deus. entonces, cuando tú dices que Dios llega, es porque en algún momento se retiró de donde Uhum. estaba. Cuando dices, no es que Dios llega a tiempo, no, que Dios, brother, Dios siempre está. Então, quando tu Él pensa está en todo lugar. quando a gente fala que Deus chegou, Es porque no estuvo. porque ele não estava, Sí. mas ele está em todo Mas ele está em Él todo está, lugar, né, brother. pastor? Él es eterno, espacio eternidad y Él está en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento, siempre está. Y Él no se da cuenta que uno nunca ha estado solo. Deus está em todo tempo. Sim. Pastor, desculpa, né? Vamos ter que dar uma Listo. apuradinha. Diga, bro. Ah, Yo tem, soy- tem algumas perguntas ainda que nós. Vamos ver. que a nós- las 5 de la mañana no hay broma. Ah, se o senhor pudesse voltar no tempo e falar com Davi do passado, qual seria a principal frase que o senhor falaria para ele? Nunca te apartes de Dios. Nunca. Já junto com um conselho para a juventude, enfim, para todos os Este ouvintes. es el Né? mensaje para cuando tú siempre uno Nunca quiere- se aparte de Deus. Ese es el mensaje que yo puedo dar. Yo creo que doy gracias a Dios por la oportunidad que Dios me dio. Essa é a mensagem Glória a que eu Deus. posso dar. Pero también conozco historias donde hay otros que no la han tenido. E eu penso que outros não têm oportunidade. Como la que yo tuve, porque en realidad Dios siempre es un Dios de oportunidades. Como En, yo en tuve algún oportunidad. momento de la vida, Dios tuvo que dar una oportunidad a alguien. Dios no va a dejar que nadie muera sin una oportunidad. Sim. Em algum momento da vida, Deus dá uma oportunidade para alguém. Pero también hay gente, hay pródigos E há alguns pródigos que han muerto sin Dios. que estão Que han muerto sin Dios. e têm sido mortos sem Deus.
Entonces doy gloria a Dios por darme esa oportunidad, Dios, de yo poder entenderla, de haber vuelto a la casa de mi padre con Ujú. E vida. eu dou glória a Deus de Sim. ter essa oportunidade de entender e voltar para casa Pero do si meu hubiera un pai. mensaje que yo pudiera transmitir E eu tenho uma mensagem que eu posso transmitir a algún adolescente, algún joven em algum adolescente ou algum jovem que nunca se aparte de Dios. que nunca se aparte de Deus. Y con el tiempo yo hubiese dicho, cuánto yo hubiese querido nunca haberme apartado de Dios. E, Cuánto yo hubiese deseado. Lo que yo más hubiese deseado, o que eu mais desejava, si pudiera mirar hacia el pasado, se eu es pudesse olhar o passado, Era nunca ter. nunca salirme de la casa. de mi pudesse padre. voltar, nunca eu tinha saído da casa. No es necesario. Não é necessário. Entonces, el mensaje no, es horrible, es horrendo. ¿Para qué? ¿Para qué arriesgar la vida, tu salvación, Sim. por un momento? Y eso yo nunca lo entendí. E por que arriscar a vida, a salvação por um momento? Entonces, no. El mundo. Hay un proverbio, si no me No equivoco, mundo, há um provérbio que dice que el sabio aprende de los errores de los demás. Sim. que o sábio aprende com os erros dos demais. Entonces, yo soy sabio y si Pastor David cometió un error, yo quiero ser sabio. Él cometió un error que está contando hoy que en el mundo no hay nada bueno. E eu quero ser sábio, então o que o pastor Davi está contando, o erro que ele teve, eu não vou cometer também. No es, eso es ser sabio. Isso é ser sábio. Entonces, no es necesariamente tengo que vivirlo yo para decir, no, es que yo, no. Yo con lo que él me está contando y de lo horrendo que vivió, me lleva a mí a entender que allá un mundo nada bueno hay para mí. Então, o horrendo que ele está contando, para mim, eu tenho que entender que no mundo nada bom para mim. Incluso hay gente que quiere vivir el mundo para tener un testimonio. E tem gente que quer viver no mundo Sim. para ter Para ter um testemunho. Infelizmente. Verdade. Sí, entonces quiero irme al mundo para después tener que contar que yo estuve en el mundo. E No. quer estar no mundo para depois querer contar algum Eso testemunho. es caminar por una cuerda floja. Porque ya en caminhar esa por uma aí- corda bamba. En esa ida al Isso- mundo puede morirte. Isso é E uma outra quando tu coisa. vai ao mundo, pode morrer. Isso é uma outra coisa, né, pastor? A gente não pode também, que nem pedir um testemunho para Deus, né? Deus, eu quero ter um testemunho forte, como o do pastor Davi. Eu quero ter uma. Deus pode pesar. né? Puede- Deus puede- pode, puede pensar. pode te conceder esse desejo. Exactamente. Y no necesariamente tienen que vivir el mundo para tener un testimonio de parte Sí, de Dios. Não necessariamente Verdade. tem que viver no Não, mundo para ter um testemunho. Brother, hay muchas experiencias de hombres que nunca se han apartado de Dios y han tenido testimonio de poder. Verdade. E tem experiência e muitos testemunhos de homens que nunca se apartaram de Deus. Até mesmo a Bíblia, né? A pessoa não precisa ir no mundo pra buscar um testemunho. Usa aquilo que Deus já deixou relatado na palavra dele. Hermanos, sí, en realidad hay mucha gente, solamente que a veces la gente no se atreve a abrir su corazón. Sim. Muitas pessoas não se atrevem nem a abrir seu coração. Una vez yo prediqué en un campamento de jóvenes aquí E mismo uma, en Brasil. e uma vez eu preguei num acampamento do jovem, não lembro se é aqui no Brasil. Hice un llamado, no voy a decir en qué lugar, pero hice un llamado al altar para aquellos que tenían pensamiento de suicidio. E eu fiz um chamado no altar para aqueles que Ah, tinham foi- pensamento acho de que foi suicídio. jovem? Acho que foi no Uma Aviva Jovem. Jovem. Pero esto lo hice en otro lado. Y dentro de ese llamado en el altar pasaron muchos hijos de pastores. E Sim. dentro desse chamado no altar Muitos passou muitos filhos de Hijos de pastor. pastores. Hermanos, tener un pensamiento de suicidio y que Dios se lo haya transformado ya es un testimonio. Para E muchas ter um pensamento Verdade. de suicídio e Deus tem transformado já é um testemunho. Y eso pasa. Esto pasa, hermanos. Brother, el enemigo siempre va a querer E que isso tú no acontece. cuentes lo que te estás viviendo. Sim. Esa es la estrategia del enemigo. É brother. uma estratégia do inimigo isso. Que la gente no cuente lo que vive. Que as pessoas não contem o que vivem. Porque en la confesión hay liberación. Porque na confissão há liberação, a ¿Qué dice liberdade. el libro de Crónicas? Si confesares vuestros pecados, E diz no Verdade. livro de Crônicas, se confessar teu pecado, Él es fiel y justo ele é fiel e justo. para perdonar. Ahora, voy a Para entrar perdoar. en un tema muy especial, É um tema muito especial. pero a la gente no le gusta contar lo que está viviendo E as pessoas não gostam de contar o que está vivendo. porque dice, bueno, ustedes han sido criados en el Evangelio. Ustedes han sido criados en el Evangelio, ¿cierto? Vocês são criados no Evangelho. No, sí, Eu sí. não. No, usted no, ya, pero mira Eu- aquí.
nasci, mas depois saí, depois voltei. Então, Ah, no, chócale, bro. Pero mira, brother, más allá, la gente no quiere contar lo que le pasa sim. E as pessoas não querem contar o que acontece. por temor al juicio. Por temor ao juízo. Sim. Dice, ay, ¿cómo va a vivir eso si él es hijo de pastor? Como ele vai viver isso se é um filho de pastor? ¿Cómo va a vivir esto si es hija de pastor? Como vai viver isso se é uma filha de um pastor? ¿Cómo va a vivir eso si es músico? Como vai viver isso se é um músico? Entonces, el temor al que dirán E ao temor ao que vão dizer, hace que te calles y te lo guardes. que faz com que as pessoas se calem. Yo digo así, las personas que guardan, que más en silencio están, E eu digo assim, O que as pessoas que mais em silêncio o estão, que nunca cuentan su problema, que nunca contaram seu problema, son las que mayor tasa de homicidio tienen. De suicidio tienen, e perdón. são as que mais têm suicídio. ¿Sí? La gente dice, no, pero yo lo veía bien. Yo lo Sí, miraba bien. As pessoas dizem, mas eu vi ele bem. Él nunca contó nada, nunca dijo Nunca, nada. nunca Ele nunca demonstrou. falou Nunca nada, demonstrou nunca disse nada. nada, nunca contou nada. Entonces, pero todo se lo guardaba dentro. Então tudo se guardava dentro. Entonces, cuando hay alguien, y esto es lo que esta generación tiene que cambiar, E quando há alguém, essa geração tem que mudar. que nosotros somos sus hermanos, Que nós somos Sim. irmãos, no somos sus jueces, nós não somos seus juízes. somos alguien que les va a ayudar. Somos alguém que Ahora. vai ajudar a orar. Entonces, si hay alguien, este pensamiento de suicidio porque no siente amor, no siente que nadie le ama, no siente que nadie le entiende, Entonces- Se tem um pensamento de suicídio porque ninguém o ama, se ninguém lhe entende, piensa que es un estorbo para la sociedad, para pensa la que é familia. um estorvo à sociedade, para a Entonces, pero si nosotros podemos entender a esas personas família. Se e nós brin- podemos entender essa pessoa y brindarle el amor que necesitan, e dar o amor y que ela decirle, necessita. no, yo no estás sola, no estás solo. Você não está sozinho, você não está Tú me sozinho. tienes a mí, soy tu hermano. Eu sou seu irmão. No importa si eres hijo de pastor, no importa si eres hija de un pastor. Não importa se Eu é te- filho de pastor Yo ou te filha voy de a pastor. ayudar, voy a orar por ti, vamos Voy a a orar orar por toda la você. mañana, vamos a orar por ti todos los días. Entonces, eso hay que romper, Isso tem que terminar. porque tanto como nosotros como los que están fuera, Como nós ou que estamos fora. estamos en un cuerpo. Sim. Estamos num corpo. Somos um só corpo. No somos superhombres. brother. Não somos super-homens. Verdade. No, si bien con el Señor lo podemos todo, pero estamos expuestos a tantos tipos de cosas que a veces la gente o la iglesia o los jóvenes callan, Nós estamos Por- a tanto tipo de coisas sujeitos que precisamente terminan en un grado en realidad de muerte, mortandad o que el enemigo toma el control de Sí. la situación. Pero nosotros, esta generación, tienen que cambiar eso. e muitas vezes caímos em algo que o inimigo toma controle e nós temos que mudar essa Então, o maior geração. conselho é que a gente se coloque como um ouvido para as pessoas, para os jovens, independente do cargo ou aquilo que viveu, para poder auxiliar, né, em todos esses momentos de dificuldade. Sí, sí. No, yo admiro mucho y respeto mucho a la gente que estudia para ir en ayuda de esas personas. Eu respeito muito as pessoas que estudam e ajudam essas pessoas. Y en la batalla de este tiempo, como lo había dicho, hay una batalla totalmente espiritual. Sim. E isso é uma batalha Batalla totalmente espiritual. Espiritual, Amén. espiritual. Se encaminhando então para a última pergunta, para a gente Listo. finalizando. O que o senhor tem visto Deus fazer na América do Sul hoje que considera um sinal de avivamento? Yo creo que la opresión misma de que está viviendo Sudamérica, tanto como económicamente, como socialmente, Uhum. Eu vejo com a opressão que está vivendo toda a América Latina aqui, como social, economicamente, Social e socialmente, es una puerta para poder vivir un avivamiento. e é uma porta para viver um avivamento. Mientras más económicamente un país esté desestable, Então, quanto mais um país economicamente está instável está destabilizado, e está desestabilizado, más la gente busca de Dios. mais as verdade. pessoas buscam a Deus. Lo podemos ver en Etiopía, en África, en Podemos ver em Filipinas, Etiopia, África, Filipinas, Filipinas, que el avivamiento que hay, o avivamento que pero tem, mientras más comodidades tiene, e quando entra mais comodidade, es más se duerme en la iglesia. mais eles se dormem na A igreja. dificuldade gera uma fome
de um avivamento, né? Se nós for olhar em Apocalipse para igreja, agora não me lembro. Uma das 7 igrejas que Jesus fala, não é as quente nem frio, mas é as morno. Por isso vomitar-te-ei. Eles eram pessoas estáveis financeiramente, né? Sí. Eles tinham uma condição financeira boa, então deixaram de certo de buscar a Deus para confiar. Y mientras que a la otra iglesia le dijo, yo escucho que el Señor en la iglesia en Apocalipsis le habla y las levanta primero y después les da el mensaje que necesitan. Tem uma Cierto. igreja que Deus exalta e depois dá uma mensagem que Y un pastor me dijo, cuando enseñes, levántalo, después le das, como el Señor, hazlo como el para Señor. ensinar, levanta e Eh. depois. Porque en realidad ahí uno dice, ustedes son trabajadores, Vocês são trabalhadores, ustedes son esforzados, são esforçados. ustedes identifican a los falsos profetas, Vocês identificam o falso profeta. son tremendos, Vocês são tremendos. pero algo tengo contra ti, Mas igual tem contra ti, Sim. que has dejado tu primero. que tem deixado teu primeiro amor. Sim. Entonces yo creo que todo lo que nos va a llevar al principio del avivamiento, Então tudo que vai levar ao princípio do avivamento hay que volver a Pentecostés. tem que voltar ao Pentecostes. Va a llegar un momento Vai chegar um momento, donde vamos a tener que vivir como Pentecostés. vai chegar um momento que temos que viver como Pentecostes. Y yo le digo así, todo en este mundo, Dios trabaja de una manera cíclica, E Deus trabalha de uma maneira como Cíclica. que todo lo que de Dios se va repitiendo. sí, ¿no? sí. Um ciclo. Entonces, por ciclos que se van repitiendo, Sí. se van repitiendo, se van repitiendo, ciclo que se repete, se repete. y todo vuelve y tiene que volver a un estado de diseño original. E tudo que se volta tem que voltar a um estado original. Y el proceso hace que lo que un día se creó, que fue, un día Dios creó algo y fue destruido o pasado por proceso, O dia que E la Deus ve- criou algo e foi passado por processo. y la versión de más adelante es más poderosa que la versión Ujú. original. Sim. E a versão mais adiante é mais poderosa que a versão original. Tú ves que la versión del Edén con la versión de la Nueva Jerusalén es más poderosa que la del Edén. Sim. E a versão de Éden e a versão da Nova Jerusalém é mais poderosa que a do Éden. Porque en la Nueva Jerusalén también estaba el árbol de la vida, Uhum. Sim. E Jerusalém está a árvore da vida el também. mismo árbol que estaba en el Edén. E a No, mesma não é. árvore que está no Éden. Pero las cosas que están acá son más poderosas que estas que están acá. E as coisas que estão aqui são mais poderosas que estão aqui. Pero entre Génesis y Apocalipsis Mas entre Gênesis e Apocalipse hay un proceso há Sim. um que processo la humanidad sufre. que a humanidade sofre. Pero ese proceso, Mas esse el processo, final que tiene, O es final. más poderoso de lo que fue creado en el principio. o final desse processo é mais poderoso do que foi criado ao princípio. Entonces tú te das cuenta que todo se va repitiendo, Mas quando se dá conta que tudo vai repetindo, porque para nosotros ha sido largo. mas para nós tem sido algo. La Biblia dice que 1000 años son como un día para el Señor. Sim. E a Bíblia diz que 1000 anos são como um dia para o Senhor. ¿Tú te imaginas que el Señor, que la tierra tiene 6000 años, Você imagina que a Terra tem 100.000 anos y el Señor sentado en su trono, e o Senhor sentado no seu trono y el Señor diciendo, e o Senhor dizendo: mi humanidad minha humanidade, ha pasado 6 días. e minha humanidade tem passado 6 dias. Sim. O sea, nosotros miramos 6000 años, Nós pero olhamos para el 100.000 anos, Señor mirar, decir, "Oh, mas o Senhor diz: ha sido una mala semana". passar uma semana. Sim. Y en esa mala semana, lo que nos espera en medio de todo el proceso de la humanidad E o que nos espera em meio ao processo de toda a es más humanidade glorioso. é mais glorioso. Y siempre Dios te vuelve a un principio. E Deus Sim. sempre te coloca, volta no Mejorado. princípio, melhorado. Entonces, lo que tiene que pasar la iglesia E o que tem que passar a igreja para vivir un Pentecostés para viver um Pentecostes es volver al principio, é voltar ao princípio, pero más poderoso. mas Amém. mais poderoso. Glória a Deus. ¿Qué le dice el Señor en la iglesia Apocalipsis? O que diz Jesus em Has Apocalipse? dejado tu primer amor. Ai, Uhum. deixar teu primeiro amor. Por tanto, vuelve Portanto, volta a tus primeras obras. a tuas primeiras obras. Se vuelve al principio. Se volta ao Glória a princípio. Deus. Entonces, tú te das cuenta que, hermano, el Amén. hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Tu se dá conta que Deus foi criado, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Pero cuando el hombre pecó, mas quando o homem pecou, perdió la imagen y semejanza. perdeu a imagem e semelhança. Uhum. Pero, Mas por medio del Espíritu Santo, por meio do Espírito Santo, Glória a Deus. tenemos su imagen. Sim. ele Sim. tem a sua imagem, Pero todavía no tenemos la semejanza. mas não tem mais a semelhança. E
E, pastor, no que o senhor estava falando agora, que o Éden e a Nova Jerusalém são parecidos, porém a Nova Jerusalém é mais poderosa. Nós temos base bíblica para falar disso agora não me lembro, que fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. La primera. Né? La gloria postrera será mayor que la primera. Entonces, todo lo que viene después es una versión 2.0, digo yo. Sim. Renovada. Tudo que vem depois é uma melhor. versão 2.0. Entonces, tú dices que, mira, es tan poderoso que el hombre perdió la imagen y semejanza y por medio de su Espíritu Santo ahora tenemos su imagen. Sim. É tão poderoso que o homem perdeu sua imagem e semelhança e através do Espírito Santo o homem tem sua imagem. Pero todavía no tenemos la semejanza. Mas todavia não temos mais semelhança. Pero dice que los muertos en Cristo, Tesalonicenses, Mas diz que os mortos em Cristo resucitarán primero. ressuscitarão primeiro. Y luego nosotros E depois nós seremos arrebatados seremos Sim. y arrebatados. seremos transformados E seremos y transformados. seremos semejante. E seremos Glória a semelhantes. Deus. O sea, ahí el hombre vuelve Aí o homem volta al diseño original. ao Sim. desenho original. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Mas sabe qual a Dice diferença? que le veremos a él. Mas nós veremos a ele. Ahí viene lo poderoso, que no estaba tal cual Aí algo poderoso, como tal es qual, él. como ele é. Vamos a volver al principio Vamos voltar ao princípio de la imagen y semejanza, de imagem e semelhança. pero ahora le veremos a él Mas agora veremos a tal ele cual es él. como ele é. Nossa. Entonces, todo lo que viene después Então, tudo que vem depois se restaura un diseño original, pero más poderoso. se restaura ao desenho original, mas mais poderoso. Pero ese proceso, por eso que Dios es un Dios de proceso, bro. Temos esse processo. Deus é La um Deus de tierra en processo. sí mismo tiene un proceso. A terra em si mesmo tem um processo. El hombre vive procesos. O homem Sim. vive um Pero, processo. ¿por qué vive esos procesos? Mas por que vive esse Porque lo más processo? poderoso, lo que viene después es más poderoso. Porque que o lo que primero. vem depois é mais poderoso do que o original. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Nós podia ficar até A gente entrava madrugada dentro aqui, a gente fica Conversando. pesado no coração de ter que cortar agora. e encerrar. Sim. Mas antes a gente quer primeiro agradecer vocês, né, pela disponibilidade, o pastor Davi Maroen, o pastor Ezequiel. E a gente tem uma pequena lembrança do podcast para vocês, que como uma honra, né, é uma simples lembrança, mas para honrar esse compromisso e esse processo que vocês tiveram com a gente aqui nessa noite. É com amor e carinho do podcast que a Gloria a gente Dios. dá. Gracias, Señor Jesús. E pro senhor também. Obrigado. Gracias. Esse colorado, ¿A dónde? É o gremista e... Chile. Chile. Sim. Aquí es cámara. A la 1, a la 2, a la 3. Aí. Aqui. Gracias, que Dios les bendiga grandemente y gracias por hacerme parte de esta hermosa visión. Amém. Obrigado por fazer parte dessa linda visão. Glória a Deus. Gracias, pastor amigo Ezequiel. Obrigado, por este pastor. tiempo. Que Dios bendiga tu vida también, porque no debe ser muy. No debe ser no cansador. Não, Estás repitiendo todo el rato lo que yo hablo. Y más encima cuando hablo mucho. Mas a gente também gostaria de agradecer, especialmente também o pastor Ezequiel, né, que Ezequiel. tava trabalhando até pouquinhas horas antes da gente ir lá buscar o pastor no aeroporto e por se disponibilizar, vir traduzir, acompanhar todo esse processo com a gente. Ele que se fez, posicionou, né, fez essa ligação entre o Fez a pastor Davi ligação entre o com a Davi. gente se sente muito honrado por ter o senhor e agradece de coração mesmo, porque foi um passo bem grande pra gente aqui do podcast e a gente sempre vai lembrar com carinho dessa atitude que o senhor teve com a gente. amém. Para nós Amém. que é uma honra e ter o pastor Davi conosco, então é Sim. um amigo. Uy, sí, nos faltó decir cómo nos conocimos. Eu acho que a gente pode abrir, ó. A gente janta primeiro, depois volta, abre uma live de madrugada e a gente entra. Madrugada dentro conversando. Puede agregar una hora más, hermano. No importa si se enojan los organizadores. Pero en realidad, brother, sí, para otra oportunidad, en Sí. realidad nuestras vidas fueron unidas por medio del Señor, por medio de un varón, que es el pastor David de Asi, que partió de la presencia del Señor. Y en realidad, por medio de él, nosotros nos conocimos en el año 2013. 2013. El año 2013. 2013. 13, Sí, sí. 13, Achei que 12, era antes. 12 o 13, por ahí. 13, Ujú. 13. Pero ya más de 10 años. mucho 13 más de não 10 é um años. número bueno, pero Uno- nos conocíamos. Sim. pero en realidad ha sido una bendición la familia. Vivo acá en Rosario, Argentina. Rosário não conhecemos. Así que hasta ese tiempo hoy día podemos estar acá mismo. Todo estaba dentro del plan, Amém. un propósito.
Glória a Deus. Dios es bueno. Amém. Conexiones de poder. Sí, ¿verdad? conexiones. Así que Y de allá para acá, un proceso. todo un proceso. Sí. Todo un proceso, sí. Eso es una realidad porque en medio de. A gente também não quer terminar, pastor. Vamos, Eu já. entendo. Mas agradecer também aos nossos patrocinadores, né, que têm abençoado essa obra, que é o Dia de Festa NH, a Radash Papelaria Efetiva, a Ótica Soares, a Meu Banner, que é um site que facilita para quem trabalha com produtos como afiliados, né? A pessoa se cadastra lá no site, paga uma mensalidade que é bem em conta, planos a partir de R$7, e facilita bastante essa parte, cria todas as artes personalizadas já. Também a Metalúrgica Lemos, para quem trabalha com estruturas metálicas. Esse é o pessoal lá de Venâncio Soares que tem apoiado o nosso trabalho, essa obra. Pastor Marcos. Amém? RB Limpezas, nosso irmão Rafael de Medeiros, que esteve aqui conosco, já no podcast também. E eu acredito que foram esses nossos patrocinadores. Amém? Agradecemos especialmente vocês, mais uma vez, por estar conosco. Que Deus abençoe a vida de cada um, grandiosamente, e cada um que tem nos escutado. Amém, glória a Deus. E antes de nós encerrar, a Igreja Pentecostal Unida do Brasil, ela disponibiliza um estudo do Em Busca da Verdade, onde nós falamos de Gênesis e Apocalipse, tudo que foi falado em todos os podcasts e principalmente nesse também, que nós comentamos agora sobre Apocalipse, sobre Jesus, tudo. Está tudo incluso nesse estudo. Se você tem o interesse de receber esse estudo na sua casa, se você, né, sentiu algo de Deus e precisa conhecer um pouco mais da palavra, entre em contato com nós no podcast, pelo YouTube, pelo Instagram, por qualquer uma dessas redes sociais, que nós vamos estar direcionando alguém, alguma igreja, algum pastor próximo de você para ele estar lhe passando esse estudo. Amém. Amém? Que seja isso. Deus abençoe a cada um. Dios te Fique bendiga. com Deus. Gracias. Tchau, tchau. Até a próxima. Deus abençoe. Amén.